Quando Liu Huyan recebeu a notificação judicial redigida pela própria esposa, ela estava em um momento íntimo com seu amante na casa onde moravam, e pensou em explodir de raiva ao atender o celular que não parava de vibrar. O advogado do outro lado disse friamente: "É a senhorita Liu Huyan? Fomos contratados pela senhora Lu Shenzhou. Estamos movendo uma ação judicial formal contra a senhora. A notificação foi enviada ao seu e-mail." Ela encarou o celular com as mãos trêmulas. Lá estava escrito, de forma clara, uma sentença de 30 anos de prisão. Seu coração disparou de medo. Uma ação judicial? Será que Shenzhou descobriu alguma coisa? Impossível. Ela a ama tanto. Certamente não abriria um processo contra ela. As lágrimas de Liu Huyan quase caíram de desespero. Seu amado, Ji Lingguan, ainda não fazia ideia do que estava acontecendo. Ele apenas a abraçou pela cintura por trás e disse de forma manhosa: "O que houve, querida? Quer dormir mais um pouco?" Liu Huyan empurrou, com expressão fria: "Há um problema na empresa. Preciso ir lá." Ela dirigiu de volta para a mansão à beira-mar. Empurrou a porta do quarto diretamente, apenas para descobrir que o lugar estava vazio e a cama arrumada. Não parecia ter sido tocada. Seu coração mergulhou em um abismo de gelo. Neste momento, Lu Shenzhou já estava em casa. Antes da audiência, ela não apareceria diante dela. Durante todos esses anos, Liu Huyan desviou constantemente seu patrimônio para viver aventuras amorosas. Ao olhar para as centenas de provas da transferência de bens em suas mãos, Lu Shenzhou ainda sentia um certo atordoamento. Desde pequena, ela cresceu em berço de ouro, possuía empresas listadas na bolsa logo ao sair da faculdade e nunca lhe faltaram pretendentes. Mas o trabalho intenso e o divórcio de seus pais fizeram com que ela perdesse o interesse no amor. Não importava quem se declarasse, ela respondia com frieza: "Desculpe, ela não quer namorar agora." Até conhecer Liu Huyan. Diferente de outras mulheres, ela perseguiu com um entusiasmo quase fanático. Insistia constantemente, e apenas porque sabia que Lu não tomava café da manhã, ela aparecia todos os dias com mingau caseiro, esperando-a na porta da empresa. Mesmo naqueles dias de neve pesada, para manter o mingau quente. Ela envolvia a pequena lancheira térmica com o próprio casaco, com a ponta do nariz vermelha de frio. Mas, ao vê-la, instintivamente tirava as luvas para colocar nas mãos de Lu e perguntava com um sorriso radiante: "Você está com frio?" Só então ela se permitiu apaixonar. Depois de estarem juntas, o amor de Liu fluía como uma maré, inundando-a loucamente. Todos os dias, ela cuidava dela, sempre havia café da manhã fresco na mesa. Esperava por ela na garagem após o trabalho, dava-lhe grandes abraços e na cama, atendia a todos os seus desejos. Finalmente aquecendo aquele coração de iceberg. Até o pedido de casamento partiu dela, descendo de paraquedas com o anel. Aterrissando em um campo gramado, de forma romântica sob fogos de artifício. Levou mais de 60 tentativas até que Lu finalmente aceitasse. No momento em que ela colocou o anel em seu dedo, olhou para ela com brilho nos olhos: "Lu Shenzhou, eu prometo, não importa se o céu desabar, ou se o mundo acabar, eu te amarei para sempre. Se um dia eu te trair, que eu seja condenada a uma prisão sem volta, para nunca mais aparecer." As lembranças do passado, agora, tornaram-se adagas que a perfuravam. 2 meses atrás, ela descobriu a traição de Liu Huyan. Durante o dia, ela continuava sendo a senhora Lu cheia de amor, mas à noite, sob o pretexto de sair com a melhor amiga, ela se entregava aos braços de outra pessoa, sussurrando promessas. E o pior, essa pessoa estava bem debaixo do seu nariz, um estagiário. Apenas um estagiário. Que, no entanto, exibia roupas de grife, joias raras e pedras preciosas caríssimas. Para bajulá-lo, Liu Huyan chegou ao ponto de usar sem vergonha os recursos da empresa, presenteando-o com um anel de rubi único. Enquanto a ela, restava apenas um diamante cortado e a sentença de divórcio. O sarcasmo no canto da boca de Lu Shenzhou tornou-se gélido. Ela jogou a caixa de presente e a caneta no lixo, pegou o acordo de divórcio, junto com a petição inicial, e assinou com firmeza e determinação. Agora, esse amor irreal como uma bolha, ela não queria mais. E, como ela mesma jurou, ela a levaria para a prisão eternamente. Após organizar tudo, enviou ao e-mail do advogado. Lu Shenzhou estava na porta da mansão. Antes de digitar a senha, a porta se abriu sozinha. Pétalas de flores voaram por toda a parte. Liu Huyan, vestida com uma fantasia de coelhinho, pulou para se enroscar nela. "Feliz aniversário de casamento, meu amor!"
Ela disse com um tom mimado, seus olhos brilhantes cheios de fingido afeto. Desculpe por não termos almoçado juntos hoje, foi tudo para preparar essa surpresa. Hoje completamos 5 anos de casadas, então preparei 61 pratos. Nunca deixei a governanta fazer nada. Cada prato foi preparado cuidadosamente por mim, seguindo a dieta do nutricionista, sem repetir nenhum. No entanto, em sua pele, nem a base grossa conseguia esconder a maquiagem, nem o batom intenso disfarçava seus lábios inchados. Os olhos de Lu Xinzhou esfriaram. Lembrou-se de quando usou o computador de Liu para trabalhar e viu o histórico de conversas dela com a amiga. Ela e Ji Lingua na mansão da praia, posando intimamente diante do espelho com joias. A voz dela, cheia de desejo. Olha só, Ning Bing, o corpo do garoto é realmente bom, estou apaixonada. Se eu soubesse antes. Completamente dedicada a agradá-lo, para compensar o fato de não voltar para casa esta noite, coloquei a mansão à beira-mar em seu nome. Esta mulher, que neste momento transborda afeição por ela, acabou de sair da cama de um homem estranho. Liu Huyan balança sua cintura delicada e graciosa, pendurando-se nela com um charme manhoso. Venha cá. Vamos jantar primeiro, e então desembrulharemos o presente na cama, bem devagar. Mas você precisa me dar um presente hoje à noite. Suas pontas dos dedos longos desenhavam círculos audaciosos em seu peito. Ela ainda não tinha perdido o brilho da luxúria após sua traição, nem percebeu a indiferença de Lu Xinzhou, enquanto servia comida para ela pessoalmente. Cada prato era o seu favorito, e até mesmo os hashis eram decorados com os padrões que ela mesma havia criado. Lu Xinzhou, com um olhar sombrio, observava Liu Huyan, que girava ao seu redor como uma borboleta colorida. O seu presente será entregue em suas mãos daqui a meio mês, espero que goste. Os olhos brilhantes de Liu Huyan iluminaram-se instantaneamente, ela sentou-se ao seu lado, servindo comida na boca dela. Meu marido preparou algo para mim? Certamente será o que mais vou gostar, mal posso esperar. Lu Xinzhou escondia o frio em seu olhar, pois é, 30 anos de reclusão, prisão. O voto será cumprido, você vai adorar, Liu Huyan. Lu Xinzhou levantou-se cedo da cama, enquanto Liu Huyan estava ao lado dela, com o suor umedecendo sua camisola de seda com detalhes dourados. Ela se enroscava nela, balançando-se em busca de carícias, mas Lu não a tocou. Inventou uma desculpa qualquer para sair, sentia nojo de algo que já fora tocado por outra pessoa, e Lu Xinzhou leu a mensagem enviada por seu advogado. Mas logo em seguida veio uma notificação de uma passagem de cruzeiro, e ela franziu a testa. Assim que pensou em abrir, Liu Huyan deitou-se em seus braços, olhando para ela com olhos brilhantes. Considere como uma compensação por não ter me satisfeito ontem. Vamos viajar, por favor. Lu Xinzhou estava prestes a recusar. Mas Liu Huyan já havia enviado a informação para a empresa e reservado passagens para todos. O estagiário preparou um café da manhã especial para ela, passou o terno que ela usaria e deixou o café exatamente na temperatura que ela gosta. À noite, Liu Huyan, vestindo um vestido de cauda longa, encostou-se em Lu Xinzhou. Lembro-me de que você disse que você adora olhar as estrelas do mar, daqui dá para ver, e até mesmo dentro da cabine. Estava tudo decorado com o perfume de magnólia que ela mais gosta, de longe, pareciam um casal perfeito. Um par feito sob medida, dentro do salão do navio, passava-se continuamente. O vlog da viagem romântica delas, Liu Huyan segurava sua mão, dançando uma valsa entre todos os presentes. Sob as luzes, seus olhos brilhavam com todo o amor que ela fingia sentir, no auge dos fogos de artifício. Liu Huyan ajoelhou-se de repente e tirou do bolso um anel incrustado com uma esmeralda. Lu Xinzhou, este anel foi feito sob medida, existe apenas um no mundo. Chama-se eternidade de amor. Ela não percebeu o silêncio de Lu Xinzhou e, alegremente, colocou o anel no dedo dela. Todos olhavam para elas com inveja, tirando fotos com seus celulares de vez em quando. Meu Deus! A CEO Lu e a senhora Lu são tão apaixonadas, estou morrendo de inveja. Pois é. As flores do navio, a paisagem e até mesmo o champanhe que bebiam eram os favoritos da CEO Lu. Testemunhei essa viagem de amor, virei uma vela no processo, mas essa vela eu faço questão de ser. Peço que a CEO Lu e a senhora Lu mostrem ainda mais esse amor e nos deixem cegos. Liu Huyan sabia que Lu Xinzhou não gostava de ser observada, então se colocou à frente dela e, sorrindo radiantemente para a multidão, disse: Meu marido, é claro, merece, é a melhor pessoa do mundo. Durante o jantar,
Todos estavam sentados no restaurante do navio, e cada iguaria servida era a que ela mais gostava. Lu Xinzhou, no entanto, viu que Liu Huyan estava olhando para o celular, com os olhos transbordando de mimo. Eram os fogos de artifício. Foi nesse momento que sons de surpresa surgiram no convés. Todos correram para ver os fogos. Os fogos grandiosos iluminaram todo o céu, deixando-o deslumbrante. Como se todos os olhares estivessem sobre ele, Ji Lingguan ficou no meio deles e disse com certo orgulho: "Estes são os fogos da Estrela da Costa. A versão básica custa 30 milhões, uma hora custa 50 milhões. Se quiser dar um nome, custa 100 milhões, foi minha namorada quem mandou." O pessoal da empresa olhou para Ji Lingguan com sarcasmo. "Ji Lingguan, você está sonhando acordado? Não acordou ainda? Você, um estagiário, quem te mandaria fogos de artifício tão caros?" 666, não consegue nem mentir direito. Ji Lingguan olhou para eles, sentindo-se injustiçado, mas manteve sua posição. "Foi minha namorada quem mandou. Ela disse que queria convidar todos para ver os fogos." Todos ignoraram. Acharam que Ji Lingguan estava louco? De repente, fogos de artifício explodiram por todo o céu acima do iate. Um após o outro, refletindo-se na água do mar como estrelas brilhantes. Mas os fogos de artifício formaram o nome de Ji Lingguan, acompanhados de palavras doces. "Amo Xuan, gosto de Ji Lingguan por 100 anos." Todos da empresa ficaram chocados, olhando simultaneamente para Ji Lingguan, e o convés inteiro entrou em ebulição instantaneamente. Ouviam-se ondas de inveja. "Meu Deus! Hoje aprendi algo novo com a chefia. Estes são os fogos de artifício mais caros que já vi na vida. Será que esses mais de 100 milhões são reais?" Essa pessoa esbanjadora pode ser comparada à senhora Lu, que adora sua esposa, não é? Onde você encontrou uma namorada tão incrível? Por que eu nunca encontro alguém assim? Meu Deus! Conheci uma presidente de verdade. Existem apenas duas mulheres magníficas neste mundo. Uma é a namorada de Ji Lingguan. A outra é a senhora Lu, do grupo Lu. Quiz com prêmios. Pessoal, vamos adivinhar. É a senhora Lu que ama mais a presidente Lu, ou a namorada de Ji Lingguan que ama mais seu namorado? Todos pensaram um pouco e ainda assim escolheram Liu Huyan. Afinal, a senhora Lu. Ela até invadiu a ala do hospital da família Liu. Aquilo é arriscar a própria vida. Uma voz interrompeu subitamente. A agitação no convés. Gilbal saiu da cabine. Poderia ser o Sr. Ji. Este é o Romané Conte de 30 milhões que sua namorada lhe deu. Espero que se divirta. Além disso, a pessoa que ela mais ama nesta vida é... Todos não puderam deixar de se aproximar, olhando para ele com inveja. Eu disse que você estava pensando alto, sendo claramente um estagiário, mas vivendo coberto de ouro e prata. Sempre usando alta costura, descobrimos que é porque tem uma presidente tão amorosa mimando você. É verdade. Amar alguém é estar disposto a gastar dinheiro. Ela é digna de tanta veneração financeira. Os olhos de Ji Lingguan transbordavam orgulho. O tom era de um exibicionismo incontrolável. Eu já tinha dito a você, minha namorada realmente me ama. As articulações de Lu Shenzhou ficaram levemente esbranquiçadas. O silêncio no celular também foi gravado, olhando para a tela. Foi um mal-entendido sobre as mensagens que ele deixou escapar. Ele é aquele que adora vestir-se. Os fogos de 100 milhões. O vinho de 30 milhões e um barco alugado por 3 milhões. Lu Shenzhou tentava conter o frio em seu olhar. Sua esposa estava traindo justamente no aniversário de casamento deles. Ji Lingguan não passava de um mero estagiário. 2 meses atrás, Liu Huyan o inseriu na empresa, tornando-o um especialista em operações estagiário. Até lhe deu 40% dos lucros. Todos especulavam se ele tinha algum padrinho por trás. Agora todos finalmente confirmaram que ele entrou com seus próprios recursos, e seus olhos estavam cheios de inveja. Um respaldo tão poderoso, somado a esse mimo ilógico, é algo raro de se ver. Mas Lu Shenzhou sabia que cada centavo que Liu Huyan desviava seria a sentença para ela. O catalisador de uma vida de tormentos. Talvez por ter percebido o silêncio de Lu Shenzhou. Liu Huyan largou o celular imediatamente e acariciou sua mão com remorso. Desculpe, querido. É que houve um problema com Minbin. Ela e o namorado brigaram. Seu olhar era sincero. Sem qualquer sinal de culpa. Mesmo que ela estivesse claramente conversando com Ji Lingguan agora. Não posso deixá-la triste sozinha. Por isso fiquei respondendo no celular. Desculpe, hoje é para compensar você, bebê. Por isso vou dedicar um tempo para ficar bem com você. Liu Huyan se aproximou, mimando-a. Segurando sua mão,
Eu sou diferente dela. Vou te amar pela vida toda. Se eu te perdesse, temo que enlouqueceria. Não aceito ficar longe de você. Nem mesmo morta. Os olhos de Lu Xinzhou escondiam um sarcasmo gélido. Veja. Essa mulher a ama tanto, mas a traição neste momento também é ela. Após a aversão e o nojo, uma nova rodada de banquetes começou. Liu Huyan descascava pacientemente camarões doces para ela, quando seu celular tocou. Seus belos olhos tremeram de repente, e ela não pôde evitar lamber os lábios. Lu Xinzhou disse indiferente. Aconteceu algo. Ela parecia lutar contra algo, hesitou por um momento e disse. Mingbin terminou e está muito triste. Precisa me ver agora, querido. Posso me ausentar por um momento? Lu Xinzhou assentiu, e ela se levantou apressada. Mas Ji Linguan também havia desaparecido do barco. Lu Xinzhou rapidamente obteve o itinerário de Liu Huyan. Ela foi a um hotel próximo. No estacionamento subterrâneo, Ji Linguan estava vestido com seu uniforme. Olhando para Liu Huyan com desejo. Mestra, vai jantar primeiro? Ou vai me comer primeiro? Liu Huyan riu, tremendo de alegria, e abraçou o pescoço dele com as duas mãos. Ofereceu seus lábios vermelhos. Meu uniforme é tão caro, a mestra deve satisfazer você, claro. Ela o puxou diretamente para dentro do carro. Os dois se entrelaçaram, beijando-se de forma inseparável. Ao ver aquilo, Lu Xinzhou sentiu um enjoo no estômago e correu para o banheiro. Vomitou tudo que tinha acabado de comer. Na primeira vez, Liu Huyan era como um coelhinho. Tremendo nos braços dele, os olhos cheios de alegria, chegando a derramar lágrimas de emoção. Ele pegou na ponta dos dedos dele, tocou a região do seu coração e disse, trêmulo. Lu Xinzhou, finalmente você é totalmente meu. Quão ofuscante é esse vermelho. Com a pessoa tímida em seus braços, ele pensou que tinha encontrado o amor verdadeiro nesta vida, mas ao relembrar de tudo, não passava de uma piada. Lu Xinzhou voltou para recolher todos os presentes de Liu Huyan. Incluindo o anel em sua mão, jogou tudo na pilha de presentes e deu ordens ao assistente. Para vender tudo por um valor simbólico de R$1, o assistente ficou surpreso. Vender tudo isso? Ele olhou para baixo, para as fotos que Ji Linguan tinha enviado. Abaixo havia imagens, uma camisola de seda transparente e Liu Huyan envolvida em uma atmosfera úmida e sensual. Sobre a mesa, camisinhas vazias. Você sabe? A covinha nas costas dele é a parte mais sensível. Eu não aguento quando toco. Na sua cama, na sua vila, no seu escritório, no sofá, todos guardam os meus vestígios. Ele adora as posições que eu faço, até mesmo no dia do seu aniversário de casamento, ele fica com as pernas tão bombas que não consegue sair da cama. Nós fizemos 7 vezes em uma noite. Ele te ama assim? E o anel na sua mão? Eu disse que queria, e ele me deu um idêntico, o anel de jade. Parecia extremamente irritante. Ele salvou as mensagens uma a uma, olhando para o assistente com um olhar firme. Venda tudo. Ele deitou na cama, o cansaço tomando conta de si. O celular recebeu uma mensagem. Era de Liu Huyan dizendo que ficaria com a melhor amiga e não voltaria para casa. E ele, exausto, fechou os olhos e adormeceu. Quando acordou no dia seguinte, Liu Huyan estava ajoelhado diante de sua cama, com os olhos vermelhos. Eu deixei meu marido chateado. Você vendeu todas as coisas que eu te dei. Lu Xinzhou olhou para as marcas densas que ele cobria com base. Havia marcas claras de aperto nos pulsos. Ele nem tinha trocado de roupa, e o cheiro ainda não tinha desaparecido. Pairava na ponta do seu nariz. Lu Xinzhou olhou para ele. Seus olhos eram tão vívidos, claros. Talvez nem o futuro pudesse se comparar a isso. Eu não gosto mais dessas coisas. Doei todo o dinheiro da venda para um orfanato. No local mais próximo, havia um leilão de caridade, e Ningbin também estava lá. Meu marido é tão generoso. Como esposa, claro que tenho que apoiar incondicionalmente. Liu Huyan segurava sua mão. Parecia ter muito medo de que ele desaparecesse. Lu Xinzhou olhou para ele em silêncio até chegarem ao local do leilão. Um grupo de garotas se aproximou e, ao ver Liu Huyan, brincaram. É tão difícil conseguir marcar algo com você. Você tem tanto medo assim do seu marido? É verdade, ainda tem que usar a caridade como desculpa. Para podermos ver esse casalzinho doce. Quando será que terei um amor tão doce quanto o de vocês? Para não ser descartada por ninguém. Ningbin desabafou. Ao redor, uma após a outra. Todas estavam com homens jovens. Apenas Liu Huyan estava de braços dados com Lu Xinzhou. Ela, não gosta de sentir o cheiro de perfume. Afastem-se todos. Ele olhou para Lu Xinzhou com um sorriso.
segurando o anel que acabará de arrematar. Colocou-o no dedo dele. Era o anel de jade de herança de família que ele lhe dera em seu aniversário. Eu sei que você não suportaria desperdiçar minha intenção. Comprei este de volta do fundo do coração. Ele pertence apenas a você. Suas amigas olhavam para eles com doçura e riam. Não é à toa que você tem marido. A doçura desse casal passa dos limites. Jin Linguan, vestindo um sobretudo de alta costura, sentou-se repentinamente no centro deles. Seus lábios finos curvavam um sorriso, mas seus olhos permaneciam presos em Liu Huyan. A expressão de Liu Huyan ficou um pouco estranha. Mas ele manteve a compostura enquanto segurava a mão de Lu Shenzhou. Senhor Lu, estou representando nossa empresa. Vim participar do jantar de caridade. O Sr. Lu não vai se importar, vai? As crianças aqui são tão fofas, eu também terei um filho em breve. Daqui a alguns dias. Quero transmitir ao vivo as fotos do ultrassom 4D com a mãe da criança. Lu sentiu um aperto no coração. Este é o nosso exame de ultrassom. Meu bebê não é fofo. Jin Linguan tinha uma alegria de quem está prestes a ser pai. As amigas ao redor olhavam para ele surpresas. Lu Shenzhou olhou para o exame e viu a raiva contida no rosto de Liu Huyan. Em seu coração, havia apenas frio. Depois de acompanhar por um tempo, ele se cansou. Levantou-se e disse, vou embora primeiro, aproveitem a noite. Liu Huyan quis ir com ele, mas foi segurado por Ning Bin. O Sr. Lu está ocupado. Dê um pouco de espaço a ele. Você não pode ficar mais um pouco comigo? Liu Huyan olhou para Lu Shenzhou de forma hesitante. Ele não tinha vontade de dizer mais uma palavra a ele. Fiquem à vontade. Assim que Lu Shenzhou saiu, o rosto de Liu Huyan esfriou e, na frente das amigas, ele desferiu um tapa direto no rosto dele. Eu não disse que você não podia falar com Shenzhou sem a minha permissão? Ji Linguan, com os olhos avermelhados, olhou para Liu Huyan com ar de injustiçado. É que sinto tanto a sua falta, fico mal só de passar um dia sem te ver. Ele ajoelhou-se diante dela e colocou a mão sobre a palma dela. Por favor, não fique brava, está bem? Preparei uma surpresa para você à noite. Observando o jeito lamentável dele, Lu Shenzhou engoliu em seco. Sentou-se. Huyan, você é realmente incrível, educou-o tão bem. A sensação é maravilhosa, não é? Ouvi dizer que durante a gravidez é ainda mais prazeroso. Vá provar hoje à noite, não fique brava. Nós, mulheres, não buscamos apenas a nossa própria felicidade. Você não ama mais o Shenzhou? Lu Shenzhou, sustentando seu corpo pesado, fechou os olhos na cama. Liu Huyan enviou uma mensagem à noite dizendo que não voltaria para casa, e ele não se importou nem um pouco. Apagou a mensagem com indiferença, sentimentos que já não importam não podem mais feri-lo. Por vários dias consecutivos, Liu Huyan não voltou para casa, e o celular recebia notificações constantes. Fotos provocantes de Ji Linguan, fotos deles juntos na praia, momentos íntimos da gestante. Fotos escolhendo roupas para o bebê, fotos de mãos com alianças, fotos doces de um ensaio de casamento. Ele apenas se manteve ocupado organizando as evidências. No primeiro aniversário, Liu Huyan deu a Ji Linguan um colar Estrela do Oceano avaliado em milhões. No segundo ano, aniversário de Ji Linguan, Liu Huyan deu a ele 40% das ações dos rendimentos da conta. No terceiro aniversário, Liu Huyan deu-lhe uma vila à beira-mar e incontáveis tesouros. Ele organizou tudo detalhadamente. Empacotou tudo e enviou ao advogado. Lu Shenzhou começou a remover os rastros dele que ainda restavam naquela casa. As fotos que tiraram juntos, as coisas que compraram, a cama em que dormiram. Coisas contaminadas com o cheiro de outra pessoa, ele achava imundas. O advogado enviou-lhe uma mensagem. Senhor Lu, agora precisamos confirmar os documentos originais das evidências. Preciso que o senhor venha pessoalmente. O senhor tem disponibilidade? Lu Shenzhou vestiu o sobretudo e saiu. Lá fora, a neve caía suavemente. O tempo estava muito frio e, depois de finalizar com o advogado, ele caminhou pelas ruas. Os grandes telões da cidade exibiam a transmissão ao vivo de Ji Linguan, que estava sentado em frente a uma joalheria. Cercado de joias valiosas, cada peça deslumbrante. Hoje é o dia em que eu e a mãe do meu filho anunciamos oficialmente a live do nosso bebê. A mãe do bebê disse que exibiremos nossa felicidade nos telões de toda a cidade. A querida está sofrendo muito com enjoos matinais, então não pode fazer a live, apenas gravamos um vídeo. Mas, hoje, ela decidiu sortear 1000 colares para celebrar a chegada do nosso bebê. Lu Shenzhou olhava para aquela pessoa envolta em roupas de gestante. Mesmo sem mostrar nada, aquelas mãos esguias e a voz,
cujas doces palavras ele já ouvirá incontáveis vezes. Ele reconheceria em qualquer lugar, era Liu Huyan, uma Liu Huyan radiante de felicidade. Com uma voz doce, ela dizia: "Olá, pessoal, eu sou a esposa de Ji Lingguan. Hoje é o dia de oficializar nosso bebê de 3 meses. Espero que todos nos desejem uma vida inteira de união. Felicidade plena." De repente, a live explodiu em comentários, todos desejando felicidades eternas. Nesse momento, um Maserati parou à sua frente, e Liu Huyan saiu apressada do veículo. Ao vê-lo, seus olhos brilharam. Ela pegou as mãos dele e as colocou dentro de seu casaco para aquecê-las. "Meu marido quer me matar de preocupação. Andando sozinho lá fora em um tempo tão frio." Liu Huyan seguiu o olhar de Lu Shenzhou. Viu o sorteio no telão e se aninhou naturalmente em seus braços, olhando-o com seus olhos ternos e expressivos. "Se você gosta, comprarei todos os colares da cidade para você. Eu e você. Somos como esta neve que cai do céu, envelheceremos juntos e eu nunca, jamais deixarei você." Lu Shenzhou não respondeu, apenas ele sabia que não haveria mais um futuro entre ele e Liu Huyan. Talvez por causa da neve daquele dia, Lu Shenzhou teve febre e ficou internado por 3 dias inteiros. Entre momentos de consciência nublada, Liu Huyan não saía do lado dele. "Marido, a culpa é minha por não ter cuidado bem de você," ela dizia, com lágrimas nos olhos. Ordenando aos médicos que usassem o melhor tratamento, trazia comida pessoalmente e ele estava hospedado em uma suíte VIP. Lu Shenzhou permanecia frio e indiferente todos os dias, sem qualquer resposta. No quarto dia, o quarto estava repleto de tulipas, espalhadas por todos os cantos do hospital. Uma enfermeira olhou para Lu Shenzhou com certa inveja. "Senhor Lu, sua esposa é realmente muito dedicada. Estas flores são importadas do exterior. São frescas todos os dias, realmente invejo o amor de vocês." Ele, que não dormia há dias, apenas observava. Liu Huyan olhou para Lu Shenzhou com ternura. "Contanto que meu marido esteja feliz, farei qualquer coisa." Ele levantou-se. "Vou levá-la para passear." Ji Lingguan apareceu de repente no quarto do hospital deles. Ao ver Lu Shenzhou, deu um riso contido. "Que coincidência! Você também está aqui? Estou acompanhando a mãe do meu filho no pré-natal. Não esperava que o diretor Lu também estivesse doente." Liu Huyan, com uma expressão fria, puxou Ji Lingguan para fora e repreendeu-o em voz alta. "Eu não disse para não aparecer mais perto de Lu Shenzhou." Ji Lingguan, porém, com lágrimas nos olhos, segurou firme nas vestes dela. "Esposa, não fique brava, está bem? Eu só queria muito te ver. Além disso, o bebê não consegue ficar sem o papai." Ele pegou a mão de Liu Huyan e a segurou. Olhando-a com um olhar profundo, "Trouxe uma surpresa para você. Não quer ver pessoalmente?" Liu Huyan engoliu em seco, hesitou por um momento, mas não resistiu a acalmá-lo. Pediu que ele esperasse na suíte VIP ao lado. Após conseguir o que queria, Ji Lingguan exibiu um sorriso satisfeito. Ela foi apressadamente para a suíte ao lado. Liu Huyan ajeitou as roupas, agindo como se nada tivesse acontecido. Virou-se e voltou para o lado de Lu Shenzhou. "Shenzhou, há alguns assuntos da empresa que preciso tratar. Volto logo." Ela acariciou as mãos dele para tranquilizá-lo, mas mal podia esperar para entrar na suíte ao lado. Lu Shenzhou observava com indiferença o vídeo que Ji Lingguan lhe enviará. Sua esposa de 5 anos estava ao lado dele, envolvida em carícias com outro homem. Ele desligou a transmissão, sentindo apenas a sopa que acabará de tomar revirar em seu estômago. Lu Shenzhou viu tudo claramente. Sentado na cadeira de balanço, olhava para o sol, dando uma última olhada naquela casa. Aos 20 anos, para conquistá-lo, Liu Huyan esperou a noite toda lá embaixo com um buquê de flores. As flores foram transformadas em flores secas e guardadas até hoje, e a lata de lixo tornou-se seu destino final. Aos 21 anos, ela fez o mundo inteiro celebrar o aniversário dele, enviando-lhe uma carroça cheia de presentes. Envelopes tecidos com fios de ouro, ele colocou tudo na lareira. Aos 22 anos, Liu Huyan encheu toda a vila com tulipas para ele. Ele pediu aos operários que arrancassem cada uma delas. Finalmente, nesta casa, não restou nenhum vestígio dela. 3 dias antes de ele partir, Liu Huyan enviou o endereço de um restaurante. "Hoje a pequena chefe Shenzhou vai fazer a pasta de feijão com lotos que você mais gosta. Não tenho te acompanhado muito ultimamente. Peço muitas desculpas. Hoje à noite estarei em casa."
Lu Shenzhou adorava a pasta de feijão com motos que ela fazia. Sempre que ela preparava isso, parecia que tudo seria perdoado. No último dia antes do envio da notificação judicial, Liu Huyan estacionou o Lamborghini lá embaixo esperando por ele. Vestindo o vestido que ele mais gostava, ao vê-lo sair da empresa, lançou-se em seus braços como uma borboleta. Marido, vamos para a vila na praia hoje? Você não gosta tanto de ver o amanhecer? Lu Shenzhou sorriu de repente, com olhos gentis. Tudo bem. Vamos ver o amanhecer. Acompanhá-la para ver o último amanhecer. Nos 30 anos que restam de sua vida, ela nunca mais verá um amanhecer tão belo. Liu Huyan, ao ver a gentileza no olhar dele, finalmente suspirou aliviada. Como uma gatinha, entrou no carro com ele, segurando sua mão com força, com medo de que ele fosse embora. Você se lembra daquela vez que ficou bravo e foi sozinho passear no cruzeiro, e eu fui sozinha de iate te buscar? Você ficou assustado, me abraçou e disse que nunca mais ficaria bravo comigo. Liu Huyan olhou para ele com profunda afeição. Marido, eu vou te amar para sempre. Liu Huyan era sempre assim. Quando ele ficava bravo, ela se comportava como uma gatinha, encolhendo-se em seus braços para fazer charme. Lu Shenzhou esquecia a raiva, levava-a para comprar todo tipo de luxo. Dava-lhe tudo o que ela queria e perdoava qualquer erro. Lu Shenzhou possuía uma fortuna de 10 bilhões. Liu Huyan subiu de estagiária a CEO, por isso Lu Shenzhou lhe dava tudo o que ela desejava, satisfazendo seu status de CEO. Assim, mimou-a por 5 anos, mas a fez esquecer que a razão de ela ter tudo era apenas porque ele a amava. Mas agora, mesmo que ela arrancasse o próprio coração, Lu Shenzhou sentiria nojo dele. O vento na praia era suave e o pôr do sol era muito bonito. Mas, mal haviam chegado, uma mensagem apareceu no celular de Lu Shenzhou. Dentro havia um link de transmissão ao vivo. E daí que ela voltou para o seu lado agora? Acredita ou não? Basta eu fazer um sinal, e ela aparecerá ao meu lado. Ela já está grávida do meu filho. Eu sempre serei o pai da criança. Ela está quase com 3 meses e não consegue parar de se grudar em mim. Não consegue ficar longe de mim nem por um segundo. Lu Shenzhou olhava com indiferença para a transmissão, vendo Ji Lingguan parado, balançando-se em um balanço sobre um precipício, com um abismo sem fim abaixo. Bastava um pequeno descuido e cairia nas nuvens. Hoje é o dia da minha transmissão no mar de nuvens. Minha esposa disse que chega logo. Que tal fazermos uma aposta? Quanto tempo ela demorar para chegar, é quanto tempo ficarei aqui. Liu Huyan, ocupada na cozinha, de repente sentiu-se atordoada e pousou o doce de feijão com motos que segurava. Controlando as emoções, disse cautelosamente, Shenzhou, tenho um assunto na empresa, preciso ir. Ele olhou para ela com um olhar inquisitivo. Os olhos de Lu Shenzhou estavam serenos e ela disse calmamente, pode ir. Liu Huyan sentiu um alívio, mas, sem saber de onde, surgiu um pânico imenso. Ela segurou a mão de Lu Shenzhou. Voltarei amanhã. Vamos ver a exposição juntos. Pode ser. Lu Shenzhou não respondeu. Apenas ela sabia que não havia um futuro para elas. Liu Huyan apressou-se a entrar no carro, e Lu Shenzhou viu as costas dela ao partir. E também viu a mensagem do assistente. Faltava apenas 1 hora para a decolagem do helicóptero para o exterior. Estou indo te buscar agora, presidente. Lu Shenzhou viu novamente o vídeo provocativo enviado por Ji Lingguan. Liu Huyan correu até a beira do precipício. Ele não pulou, apenas ficou do lado de fora. Você ficou louco? Desça daí, meu amor. Apenas ouvindo a voz, ela sabia claramente que se tratava de Liu Huyan. Ji Lingguan exibiu um sorriso triunfante. Adeus, amigos da live. Minha esposa chegou em 20 minutos. Deve ser o bebê na barriga com saudades de mim. Vou encerrar a transmissão por aqui. Ji Lingguan desligou o vídeo da live, mas não o áudio. Ouviu-se apenas Ji Lingguan abraçando Liu Huyan e sussurrando, amor, sentiu saudades? Se eu não sentisse, conseguiria chegar aqui em 20 minutos? Não ria de mim, o bebê na barriga não aguenta. Deixe o papai ouvir o movimento dele. Logo, um clima embaraçoso veio da live, transmitido exclusivamente para Lu Shenzhou. Lu Shenzhou fechou a transmissão com um olhar sereno e entrou no carro do assistente. Em menos de meia hora, o carro do assistente chegou ao aeroporto privado. Presidente, este é o jantar de negócios a que a senhora deve comparecer, e há um contrato de 2 bilhões para assinar. Antes de embarcar no avião, Lu Shenzhou enviou uma mensagem para Liu Huyan, o presente que te enviei. Chega amanhã, espero que goste. Liu Huyan respondeu instantaneamente. Claro,
Algo enviado pelo meu marido. Com certeza vou gostar. Espere por mim. Eu te amo para sempre. Lu Shenzhou não respondeu. A neve lá fora já tinha parado. Ela jogou o cartão SIM fora, entrou no avião e fechou os olhos. Liu Huyan, não temos um para sempre. Liu Huyan de repente sentiu um aperto no peito. Abriu os olhos subitamente e viu Ji Lingguan ao lado, com os olhos sonolentos, olhando para ela. Ainda é cedo, durma mais um pouco. Liu Huyan, porém, o empurrou. Pegou o celular apressadamente, e a ausência de uma mensagem de Lu Shenzhou deixou seu coração vazio. Ela pegou o celular para ligar para Lu Shenzhou, mas recebeu um arquivo PDF de um número desconhecido. Os dedos de Liu Huyan tremeram ao encarar a notificação judicial que aparecia no celular, seu coração batia. Descompassado. Processo? Será que Shenzhou descobriu algo? Impossível. Ela a amava tanto, certamente não abriria um processo contra ela. Quando Liu Huyan se tornou sua namorada, Lu Shenzhou presenteou-a com uma pulseira de 50 milhões, aos 21 anos, em seu aniversário. Todas as bolsas Hermes da cidade foram dadas a ela, aos 22 anos, em seu aniversário de casamento. Tudo que ela olhava na joalheria, ela lhe comprava, aos 23 anos. Quando a pediu em casamento, Lu Shenzhou lhe deu mais de uma dezena de vilas. Lu Shenzhou costumava abraçá-la e dizer que tudo o que ela desejasse, ela teria. Ela apenas gastou um pouco de dinheiro. Como poderia ser processada? As lágrimas de Liu Huyan quase caíam. Ji Lingguan, sem saber o que acontecia, apenas a abraçava pela cintura. O que houve, meu amor? Quer dormir mais um pouco? Deve ser porque ele não a acompanhou ultimamente e a deixou irritada. Ela afastou Ji Lingguan. Com o olhar frio. Tenho um assunto na empresa agora. Preciso voltar. Ji Lingguan olhou para ela com uma expressão ressentida, com os olhos cheios de lágrimas, como um cãozinho abandonado. Sempre que ele agia assim, Liu Huyan o beijava, mas hoje Liu Huyan sequer olhou para ele e saiu apressada. Liu Huyan dirigiu de volta para a vila na praia, pensando que, se fizesse um charme para Lu Shenzhou, ela perdoaria como antes. Ela abriu a porta e foi direto para o quarto. Marido, eu sei que errei. Mas descobriu que o quarto estava vazio, e a cama estava arrumada, sem sinal de uso. Seu coração caiu em um abismo gelado. Liu Huyan voltou à vila e procurou cômodo por cômodo, sem encontrar a presença de Lu Shenzhou. Ela ligou para o assistente. Onde Shenzhou foi? Sabe de uma coisa? Zhu Li recebeu ordens de que, antes da audiência, ninguém saberia o seu paradeiro. Ele apenas disse, Madame, não sou responsável pelos movimentos pessoais da senhora Lu. Liu Huyan entrou em pânico total. Uma onda de medo surgiu do fundo de sua alma. O medo de que Lu Shenzhou não a amasse mais era como se um punhal tivesse perfurado seu coração, doendo até a medula. Liu Huyan respirava com dificuldade. Ela não podia aceitar que Lu Shenzhou não a amasse. Nem por um minuto. Ela se levantou para voltar à empresa, na tentativa de encontrar o paradeiro de Lu Shenzhou. Mas descobriu, de repente, que os presentes que ela havia dado a Lu Shenzhou tinham desaparecido. Eles estavam organizados com tanto cuidado ali. Perfeitamente dispostos. Como poderiam ter sumido? Ela revirou a casa inteira e não encontrou nada. Liu Huyan teve a certeza de que haviam entrado ladrões e ligou imediatamente para a polícia para relatar o ocorrido. Depois que a polícia chegou e verificou as câmeras de vigilância várias vezes, confirmaram. Madame, não houve invasão na sua casa. O coração de Liu Huyan sentiu pontadas de dor. Como ela não saberia? Como seria possível entrar um ladrão em uma mansão com um sistema de segurança tão avançado? Era apenas que Liu Huyan não queria acreditar, ela não acreditava. Que Lu Shenzhou havia se livrado de todas as suas coisas. Com o rosto pálido, ela se levantou, sentindo fortes dores no ventre. Ela estava grávida de 3 meses, e aquela instabilidade emocional causou-lhe dores agudas no abdômen. Mas ela já não se importava mais com isso, ela queria encontrar Lu Shenzhou o mais rápido possível para lhe pedir desculpas. Dizer-lhe que poderia devolver cada centavo, desde que ela ainda o amasse. Comparado a 30 anos de prisão, ela temia mais um mundo sem Lu Shenzhou. Lu Shenzhou acabará de acordar em um hotel em um país estrangeiro. Hoje era o primeiro dia em que Liu Huyan recebeu a notificação judicial. E ao abrir o celular, viu 100 chamadas perdidas e incontáveis mensagens de desculpas. Meu amor, eu errei. Não deveria ter usado seu dinheiro para comprar tantas coisas. Fui eu quem gastou demais. Você pode voltar? Eu vou devolver todo o dinheiro. Darei tudo o que você quiser, meu amor. Por favor,
Volte. Não me deixe, eu vou morrer. O canto da boca de Lu Xinzhou curvou-se em um sorriso de escárnio. Ela observou as desculpas humildes de Liu Huyan, mas não sentiu a menor agitação. Os juramentos de outrora haviam virado pó. Por que ela ainda chorava tanto? Lu Xinzhou estava no restaurante, bebendo café. Olhando com indiferença enquanto a assistente relatava tudo, a senhora Lu comprou de volta todos os presentes e os colocou no seu quarto, proibindo a entrada de qualquer pessoa, dizendo que você ficaria feliz ao ver tudo quando voltasse. Ela também replantou, uma a uma, as tulipas que haviam sido arrancadas da cidade inteira. Ela disse que, enquanto você não a perdoar, ela não comerá nada. Senhora Lu, a assistente nem havia terminado o relatório e Lu Xinzhou parou de ouvir. Ela olhou para as fotos enviadas por Jilinguan. Esta é a sua aliança de casamento, não é? Ela me deu uma igual. Disse que em seu coração já havia se casado comigo. E este é o bilhete de passagem que ela reservou para mim, dizendo que me levaria para conhecer seus pais e contar a eles sobre a gravidez. Ela me ama profundamente. Tudo o que eu quero, ela me dá. Lu Xinzhou, você ainda não percebeu que já perdeu tudo miseravelmente? Liu Huyan esperou do amanhecer ao anoitecer, percorreu cada canto da cidade, sem encontrar nenhum vestígio de Lu Xinzhou. Havia apenas um comprovante de entrega de documentos. Ela fungou. E finalmente, não suportando mais, desmaiou. Ao acordar, a enfermeira olhava para ela com pesar. Senhora Lu, você perdeu o bebê. Liu Huyan acariciou o ventre, sentindo que aquela pequena vida pulsante havia desaparecido. No entanto, em seus olhos não havia qualquer sinal de tristeza. Desde o início, ela apenas manipulava Jilinguan. Quando ela alcançou aquela posição inalcançável, suas amigas a aconselhavam, dizendo que ele não passava de um brinquedo. Afinal, as mulheres não buscam apenas prazer? A vitalidade do jovem a deixava um pouco embriagada, fazendo-a pensar que gastar centenas de milhões para se divertir não seria nada. E que Lu Xinzhou, por amá-la tanto, não se importaria. Mas, no momento em que a notificação judicial apareceu, o coração de Liu Huyan já havia sido extraído. Ao ver as manhãs de Jilinguan, ela já não sentia nada do que sentia antes. Sentindo-se até irritada, estou cansada, pode não me atrapalhar. Ela encarregou seu agente de encontrar Lu Xinzhou a qualquer custo. Ela não suportava que Xinzhou ficasse longe dela nem por um segundo. Liu Huyan sabia que, se ela se humilhasse e pedisse desculpas, e devolvesse todos os bens, Lu Xinzhou certamente a perdoaria. Ao pensar nisso, as lágrimas de Liu Huyan caíam uma a uma. Jilinguan, observando a expressão de impaciência de Liu Huyan, sentiu uma inveja extrema. Liu Huyan agora estava grávida de seu filho, enquanto, claramente, a pessoa ao lado dela sendo tratada como senhor presidente deveria ser ele. Afinal, quem não é amado é quem realmente está a mais. Lu Xinzhou continua tão insistente, mantendo-se como seu marido e bloqueando o caminho para a felicidade deles. Ele não permitiria isso de jeito nenhum. Liu Huyan não ficou muito tempo no hospital e quis receber alta mesmo com o soro na mão, sem um pingo de cor no rosto pálido. Senhorita Liu, você acabou de sofrer um aborto. Você ainda precisa descansar por um tempo. A enfermeira avisou gentilmente. Liu Huyan afastou a mão da enfermeira. Com os olhos levemente avermelhados, gritou, vá embora. Eu ainda não encontrei Xinzhou. Como ela poderia ter tempo para esperar ali? A enfermeira levou um susto e não se atreveu a se aproximar novamente. Liu Huyan voltou para casa cambaleando e começou a procurar por qualquer vestígio, tentando encontrar algo sobre para onde Lu Xinzhou tinha ido, mas não encontrou nada. Ele ligou para as amigas, uma por uma, perguntando por notícias de Lu Xinzhou. As outras amigas acharam que ele estava louco, como saberíamos. Sobre o seu marido, o coração de Liu Huyan afundou. Como ele poderia não saber? As amigas sabiam que ele amava Xinzhou acima de tudo, que estavam quase sempre juntos e nunca se separavam. Como elas saberiam o paradeiro de Xinzhou? Mas, desde quando ele começou a passar tanto tempo ao lado de Jilinguan? Desde quando ele começou a fazer tantas horas extras e não voltar para casa? Ele raramente aproveitava momentos emocionantes. E até no aniversário de casamento, ele não passou o dia com ele. E desde quando os olhos de Lu Xinzhou foram substituídos por um olhar tão frio, Liu Huyan mal conseguia respirar. Ele abriu o celular com as mãos trêmulas. Liu Huyan não desistiu e começou a enviar mensagens para todos os amigos de Lu Xinzhou na sua lista, perguntando pelo seu paradeiro.
Contanto que ele soubesse para onde ele foi, ele pegaria o primeiro voo para ir atrás dele. Mesmo que ele o batesse, o xingasse, ou exigisse que devolvesse todos os bens. Ele não podia aceitar que Shenzhou não o amasse, nem por um minuto sequer. De repente, um tópico em alta surgiu. Sobre Lu Shenzhou. Liu Huyan abriu o celular rapidamente, com medo de perder qualquer notícia sobre ele. Lu Shenzhou, presidente das empresas Lu, leiloa presentes do seu aniversário de casamento com a esposa, rapidamente. Isso tomou conta de todas as telas, e inúmeros comentários surgiram. Acabei de ver em uma plataforma de usados que os presentes que Liu Huyan deu a Lu Shenzhou estão à venda de novo. Parece ser a aliança de noivado deles. O que está acontecendo? Eles brigaram? Estão vendendo por apenas alguns trocados. Meu Deus! Que fofoca é essa? Deixa eu ver. Liu Huyan entrou em pânico. Não, isso não era possível. Shenzhou não faria isso. Por que ele faria algo assim? Ele vendeu os presentes que ele deu a ele? Ele abriu a plataforma de leilões apressadamente. O primeiro colar de cristal que ganhou aos 20 anos. A joia de rubi sangue de pombo, a melhor do mundo, que ganhou aos 21 anos, aos 22. O anel que ele mesmo colocou em seu dedo quando pediu em casamento. O lance inicial de todos era de R$1. Todos estavam dando lances querendo aproveitar a oportunidade, ou apenas por curiosidade, e os valores chegaram a milhões. Apenas porque o amor deles foi algo que muitos invejaram, desejaram e almejaram. Liu Huyan pegou seu cartão bancário e viu que o saldo era de apenas alguns milhões. Ele gastou todo o dinheiro sustentando Ji Linguan e até desviou o dinheiro da empresa, o que deixou Shenzhou furioso com ele. Pensando nisso, suas lágrimas começaram a cair, uma a uma. Ele não podia aceitar viver sem Shenzhou. Rapidamente, como comprador anônimo, ele arrematou todos os presentes, mesmo que isso esvaziasse sua conta bancária. Desde que Shenzhou visse aqueles presentes, ele ficaria feliz novamente. Liu Huyan enxugou as lágrimas e respondeu na área de comentários: eles ainda se amam muito, não brigaram nada. Liu Huyan ama Lu Shenzhou mais do que tudo nesta vida. Quando ele digitou essa frase, suas mãos pararam de repente. No momento do pedido de casamento, Shenzhou lhe disse: nesta vida, ele só amaria uma pessoa. Se ele quebrasse o juramento, passaria o resto da vida sofrendo a angústia de não ter o amor dele. Liu Huyan entrou em pânico total. Ele nem conseguia se importar com a dor no baixo ventre. Faltavam 6 dias. Faltavam 6 dias para o tribunal. Ele precisava encontrar Shenzhou. Lá fora, ventava e nevava. Ele estava vestido com roupas leves, caminhando cambaleante pela rua, até cair no chão. Com os joelhos sangrando, Liu Huyan disse entre soluços, com os olhos turvos de lágrimas: Shenzhou, onde você está? Shenzhou. De repente, alguém surgiu à sua frente. Aqueles sapatos eram tão familiares. A neve e o vento cobriam seus olhos. É você, Shenzhou. Ele o abraçou com força. Shenzhou, estou com tantas saudades. Shenzhou. Ji Linguan agachou-se à sua frente, observando o miserável Liu Huyan, que estava ajoelhado e acabado no chão. O ciúme cresceu em seu peito, e ele agarrou o braço de Liu Huyan com força. Num quase delírio, ele disse: olhe para mim, veja quem eu sou. Só então Liu Huyan viu o rosto de Ji Linguan. Sua expressão tornou-se fria instantaneamente. Ele empurrou Ji Linguan. Você não é Shenzhou. Eu também sou o pai da criança. Criança. O rosto pálido de Liu Huyan contornou um sorriso estranho e frio. Não sendo filho de Shenzhou, por que eu o manteria? Eu já o abortei. Vá embora agora. Ele usou todas as suas forças para empurrar Ji Linguan. O coração de Ji Linguan parecia ter sido esmagado. Seu cérebro estava em branco. A criança já não existia, ele que tanto se esforçou. Que queria substituir Lu Shenzhou, que queria se tornar o Sr. Liu. Ele que pensou que finalmente poderia ascender, que teria a vida luxuosa de um CEO, não esperava que ela tivesse abortado a criança. Ji Linguan perguntou tremendo: você realmente abortou a criança? Seus olhos estavam vermelhos. Ele agarrou o braço de Liu Huyan com força. Eu não acredito, não acredito. Liu Huyan não queria mais se envolver com ele. Empurrou-o para longe. Quem você pensa que é? Como pode se comparar a Shenzhou? De repente, recebeu uma mensagem. Era de um cliente de Lu Shenzhou. Ele abriu apressadamente. Senhorita Liu, ouvi dizer que você está procurando por notícias do presidente Lu. Vi que você fotografou os presentes que deu a ele.
Acho que seu casamento do século é muito amoroso. Estou muito emocionado. Se quiser saber notícias de Lu Shenzhou, pode entrar em contato comigo. Os olhos de Liu Huyan brilharam. Sem se importar com Ji Linguan caído no chão, ela se levantou da neve e foi procurar Shenzhou. Mas não resistiu e desmaiou. Lu Shenzhou estava sentado em um restaurante francês tomando café, ouvindo o relatório do assistente. A senhorita Liu foi ao hospital abortar e comprou de volta todos os presentes que o Sr. Lu havia vendido. Ele não nos deixa entrar em seu quarto. Diz que quer esperar você voltar, depois de sair do hospital. Insistiu em te procurar e já desmaiou na neve. Lu Shenzhou olhou para as mensagens de desculpas. E para os gritos histéricos, seus olhos estavam cheios de frieza. A devoção real é mais barata que a grama, ainda mais quando se trata de traição. Foi ele quem pediu ao cliente para lhe enviar o endereço e imprimiu todas as provocações de Ji Linguan em fotos, deixando-as naquela casa. Liu Huyan, você destruiu este amor com as próprias mãos, agora veja você mesma como ele apodrece. Ao acordar, Liu Huyan contatou imediatamente o cliente de Lu Shenzhou. Ele mal podia esperar para saber informações sobre Shenzhou. Olá, senhorita Liu, esta é a localização do Sr. Lu. O quarto onde ele estava hospedado era o 2020. Sabendo a localização, Liu Huyan se apressou em se maquiar e reservar uma passagem aérea. Ele vestiu o vestido branco que usava no seu primeiro encontro com Shenzhou. Naquela época, Lu Shenzhou segurou sua mão e o levou à maior loja da Hermes da cidade, para comprar-lhe um vestido de edição limitada de primavera-verão. Ao ouvir o vendedor dizer que apenas 10 seriam lançados no mundo, cada um valendo 3 milhões, e que ainda vinha com um cinto personalizado de 500 mil, ele arregalou os olhos, segurando Shenzhou com cuidado. Isso é caro demais. Shenzhou apenas beijou sua testa, dizendo suavemente, gosto que meu tesouro use o vestido branco mais bonito, só porque você merece o melhor. Liu Huyan sentou-se na classe econômica com os olhos vermelhos, mas seu coração estava cheio de esperança. Contanto que ele usasse aquele vestido para vê-lo, o amor de Shenzhou certamente seria reacendido. Liu Huyan mal podia esperar para ver Lu Shenzhou. Ele esperou ansiosamente até o pouso do avião e saiu correndo com a bagagem para fora da cabine. Mas o corpo recém-abortado fazia sua cabeça girar sem parar, mas ele não ousava parar nem por um segundo, temia não ver Shenzhou. Isso seria mais doloroso do que morrer. Passageiros que passavam o reconheceram, e com os olhos cheios de emoção, perguntaram. Você é a senhorita Liu? Sou seu fã, o amor de vocês é realmente muito doce. Pode me dar um autógrafo? Eu também sou, até coleciono o colar do romance de vocês. Por favor, dê-nos um autógrafo. De repente, todos se aproximaram. Liu Huyan estava um pouco impaciente, querendo empurrá-los, mas pensou que se eles soubessem que ele havia perdido Shenzhou, isso causaria uma discussão avassaladora na internet, e Shenzhou não gostaria disso. Não, impossível. Ele não permitiria que ninguém questionasse seu amor com Shenzhou. Shenzhou o amava. Pensando nisso, ele pacientemente deu um autógrafo a cada um, dizendo-lhes que ele e Shenzhou ficariam juntos para sempre. Os fãs partiram satisfeitos. Quando os fãs se dispersaram, Liu Huyan se levantou apressado para procurar Shenzhou. Finalmente, ele chegou ao hotel onde Shenzhou estava, olhou-se com incerteza no espelho do hotel, vendo seu rosto levemente pálido, e rapidamente pegou o batom da cor favorita de Lu Shenzhou e passou. Ele se olhou no espelho, verificou-se nervosamente mais uma vez e chegou à porta do quarto de hotel de Shenzhou. Liu Huyan estendeu o dedo e bateu na porta tremendo. Shenzhou. A porta se abriu automaticamente. Os olhos de Liu Huyan brilharam. Shenzhou sabia que ele viria. Ele deixou a porta destrancada de propósito? Ele sabia que Shenzhou não conseguiria ficar brava por muito tempo, então abriu a porta com impaciência. Gritou, entusiasmado, amor, você me perdoou. Mas, ao entrar, apenas memórias e um quarto vazio o responderam. Onde estava Shenzhou? O coração de Liu Huyan apertou-se. Ele entrou apressado para procurar, mas descobriu que o quarto estava completamente vazio. Ao olhar para cima, deparou-se com fileiras de fotos chocantes, realmente perturbadoras. Fotos sórdidas na cama, de todas as noites em que ele estava ausente, registrando a ternura entre Lu Shenzhou e Ji Linguan. No carro, na vila deles, no escritório dela. Cada quadro nítido feria seus olhos. Sob as fotos estavam as transcrições das conversas impressas. Liu Huyan observou-as, tremendo, seus olhos mergulhando gradualmente no desespero. Você sabia?
Ela me deu as nossas alianças de casamento, exatamente iguais. Nós estivemos na sua vila, no quarto do casal, em cada lugar onde você está. Eu deixei minhas marcas. Ela está grávida agora e não consegue ficar longe de mim por um segundo. Ao ver aquelas mensagens insuportáveis, uma onda de fúria fez com que ele quase quisesse destroçar Ji Lingguan agora mesmo. Seu coração também esfriou pouco a pouco. Desabando em meio à bagunça, Liu Huya não conseguia imaginar qual seria o sentimento de Lu Shenzhou ao ver aquilo. Só de pensar nisso, até respirar parecia doloroso. Ele finalmente reconheceu uma realidade: Shenzhou falava sério. Desde o momento em que ela descobriu sua traição, o coração dela fechou-se para ele. Ela valorizava o amor acima de tudo. Ela já tinha dito que nesta vida daria tudo a ele e que só amaria a ele. Mas se ele a traísse, então ele teria que cumprir a promessa dela e ser lançado para sempre em uma prisão sem ela, para morrer eternamente na solidão. As lágrimas de Liu Huyan caíram uma a uma. Ele não podia aceitar o tempo sem Shenzhou. Ainda faltavam 4 dias. Se ele devolvesse tudo para Shenzhou dentro desses 4 dias, ele com certeza poderia recomeçar com ela. Foi ele, aquele canalha do Ji Lingguan, que enviou essas coisas sujas para Shenzhou, deixando-a furiosa. Ele não podia tolerar. Não podia tolerar que ninguém separasse ele de Shenzhou. Os olhos de Liu Huyan tornaram-se gélidos. Ele rasgou tudo aquilo em pedaços. Ele achava que tinha escondido muito bem. Com Ji Lingguan, ele só queria um pouco de diversão. Para passar o tempo, como se estivesse apenas curtindo com um amiguinho. Ele queimou todas as fotos diante de seus olhos, deixando tudo limpo, enganando a si mesmo como se nada tivesse acontecido. Ele voltou ao país. Agora, ele precisava recuperar tudo que deu a Ji Lingguan. Liu Huyan procurou um advogado. Diga-me, essas coisas podem ser recuperadas? Quero que todos os bens que dei a ele retornem para o meu nome. O advogado viu a lista de bens que Liu Huyan entregou. Achou tudo aquilo chocante, mas, por ética profissional, disse-lhe: Senhor Liu, como se tratam de doações, teoricamente não é possível, mas você pode tentar recuperar. Sob o argumento de que são bens comuns do casal, assim, ainda existe uma pequena possibilidade, ou fazer com que ele assine um termo de renúncia voluntária aos bens. Sabendo disso, Liu Huya ligou imediatamente para Ji Lingguan. Lingguan, o outro dia foi culpa minha. Estou esperando por você neste lugar. Você pode vir? Os olhos de Ji Lingguan brilharam ao ler a mensagem. Ele vestiu a roupa favorita de Liu Huya e correu para o local indicado. Contanto que Liu Huya ainda gostasse dele, ele ainda teria a chance de se tornar o Sr. Liu. Se o bebê se foi, ele poderia ter outro. Lu Shenzhou já tinha sumido, e o lugar dela estava ao seu alcance. Ji Lingguan viu fotos na internet de Liu Huyan voltando do exterior. Seu cabelo estava desgrenhado ao sair da classe econômica, com os olhos vermelhos enquanto tiravam fotos deles, parecendo abatido e inquieto, embora ele tivesse algumas dúvidas sobre por que Liu Huyan viajaria de classe econômica. Logo, o grande anel de diamante em sua mão afastou suas suspeitas. Talvez não houvesse lugar na primeira classe. Assim que ele ocupasse a posição de Sr. Liu, toda aquela riqueza seria dele. Liu Huyan estava sentado na vila que deu a Ji Lingguan, escondendo calmamente um sedativo, esperando por Ji Lingguan. Quando Ji Lingguan chegou, viu Liu Huyan vestido com um vestidinho branco. Sentado ali, seus olhos estavam cheios de surpresa, e ele o abraçou de imediato, dizendo com profunda afeição: Querido, eu sabia que você me ama. Eu sei que Lu Shenzhou foi embora, mas eu ainda amo você. Liu Huyan, em seus braços, sentiu um nojo extremo apenas pelo cheiro dele, mas ainda assim forçou-se a continuar. Ao ouvir ele dizer que ficariam juntos para sempre após o que acontecesse, Ji Lingguan não fazia ideia do que estava por vir. Ele ainda sonhava em ser o CEO. Quando ele tentou abraçar Liu Huyan, ela se esquivou casualmente. Imerso em sua alegria, ele não percebeu nada. Huyan, se perdemos o bebê, podemos ter outro. Nos dias que virão, estarei sempre com você, para sempre. Liu Huyan exibiu um sorriso estranho nos lábios, escondendo a intenção assassina em seus olhos. Uma escória como ele merece falar em para sempre? Ela mal podia esperar para dar a água que segurava para Ji Lingguan beber. No momento em que Ji Lingguan, sem qualquer suspeita, bebeu aquela água e começou a cair em um sono profundo, Liu Huyan pegou o contrato de devolução voluntária de bens que já havia preparado e, segurando a mão de Ji Lingguan, carimbou sua digital no documento. Ela também falsificou a assinatura dele.
Tendo conseguido tudo o que queria, os olhos de Liu Huyan brilhavam de satisfação. Contanto que devolvesse todos os bens para Lu Shenzhou, ela tinha certeza. Tinha certeza de que ela perdoaria. Liu Huyan ligou apressadamente para Lu Shenzhou. No entanto, do outro lado, ouviu-se apenas o mesmo tom de voz frio de sempre, e o coração de Liu Huyan foi esfriando gradualmente. Ao pensar naquelas fotos imundas sendo vistas por Shenzhou, só de imaginar, ela sentia uma dor no coração como se tivessem arrancado um pedaço dele. Liu Huyan olhou para Jilin Guan com veneno nos olhos. Se não fosse por ele, se não fosse por essa escória. Seus olhos estavam cheios de nojo. Ela chamou imediatamente os seguranças para expulsarem Jilin Guan, e recuperou o colar que ela o havia dado anteriormente, junto com as outras joias, informando à empresa que todos os cargos dele estavam revogados. A partir daquele momento, o nome Jilin Guan nunca mais seria permitido na empresa. Liu Huyan correu sem parar para todos os cartórios onde havia registrado os presentes que dera Jilin Guan, determinada a recuperar todos os bens. Assim, Shenzhou a perdoaria. Ao pensar que Shenzhou a perdoaria, um vislumbre de felicidade surgiu nos olhos de Liu Huyan. Quando Jilin Guan acordou, descobriu que não estava mais na mansão, e o colar e os anéis que usava tinham desaparecido. Ele entrou em pânico, tentando se lembrar de cada detalhe, pensando que, antes de desmaiar, estava na mansão que Liu Huyan lhe dera. Ele mal teve tempo de pensar em chamar a polícia, pegou o celular, mas recebeu uma mensagem de rescisão da empresa, além de um contrato de transferência de ações. Lá estava a marca de seu dedo, claramente visível. Jilin Guan renunciava voluntariamente à mansão de 30 milhões. Jilin Guan renunciava voluntariamente à joalheria de 100 milhões, e nas 10 cláusulas restantes. Todas tratavam da recuperação de todos os bens que Liu Huyan lhe dera. Jilin Guan entrou em desespero total. Quando ele tinha assinado esses documentos, ele ligou imediatamente para o advogado para questionar. Quem permitiu que transferissem os bens que eu possuía? Quem lhes deu esse direito? O advogado, acostumado com reclamações infundadas, disse com voz fria, está tudo preto no branco, você mesmo carimbou sua digital. Por favor, olhe atentamente para o campo da assinatura no contrato. Jilin Guan viu em seu dedo o resto da tinta vermelha e seus olhos se encheram de choque. Foi Liu Huyan. Liu Huyan fez isso? Por que ela faria algo assim? Jilin Guan de repente se lembrou de algo. Depois que Liu Huyan voltou do exterior, ela começou a agir de forma estranha. Será que ela encontrou Lu Shenzhou? E eles fizeram as pazes? E ela soube de tudo que ele fez? Jilin Guan olhou para os textos que ela enviou, para as fotos, e lembrou-se do olhar assassino de Liu Huyan. Ele sabia que Liu Huyan amava Lu Shenzhou acima de tudo. Se ela soubesse, ela certamente não o perdoaria. Jilin Guan quis pedir desculpas a Liu Huyan imediatamente. Bastaria ser manhoso como antes, dizer a ela que ele apenas a amava demais, e Liu Huyan certamente perdoaria tudo o que ele fez. Ele pegou o celular e ligou para Liu Huyan. Assim que ela atendeu, ele começou a pedir desculpas ansiosamente. Huyan, você está brava? Eu não fiz isso de propósito, é que eu te amo tanto. E queria ter você só para mim. Lu Shenzhou tem tudo, mas eu só tenho você. E eu também fui o pai do seu filho. Essa frase perfurou instantaneamente os nervos de Liu Huyan. Ao pensar que carregou em seu ventre aquele fruto maldito que feriu Shenzhou, ela desejava morrer. Cala a boca! Você, escória! Como se atreve a mencionar Shenzhou? Eu já te disse, Shenzhou é o meu limite, ninguém pode tocar nela. Ao ouvir a voz dela, fria como uma geleira, Jilin Guan sentiu seu coração congelar por completo. Ele sabia que não tinha esperanças de recuperar os bens, mas o que o chocou ainda mais foi que Liu Huyan estava pronta para destruí-lo completamente. Liu Huyan publicou na internet os vídeos dele desviando fundos da empresa e se envolvendo com várias celebridades. Com o seu comportamento deplorável, impedindo de voltar a ser influenciador, o assunto tornou-se instantaneamente um tema de debate em toda a rede. Nunca imaginei que Jilin Guan, sendo tão bonito, fosse uma pessoa tão desprezível. Pois é, lembro-me de que a namorada dele parece estar grávida e ele ainda se mete nestas confusões. Meu Deus, que nojo! De repente, todos passaram a desprezá-lo. O influenciador que ele tanto se esforçou para ser, acabou em total desgraça. Não obteve nada. Com os olhos vermelhos, já que Liu Huyan não queria deixá-lo viver, ele também não deixaria Liu Huyan viver. Jilin Guan ligou imediatamente o telemóvel, gravou o seu rosto pálido, com lágrimas nos olhos. Uma entrada intitulada A Distinta Liu Huyan,
pelas costas da presidente do Grupo Lu. Mantém um caso com um pequeno influenciador rapidamente chegou aos tópicos mais comentados. Os internautas clicaram curiosos e encontraram uma linha do tempo clara. Liu Huyan aproximou-se de mim primeiro, dizendo que gostava muito de mim e que queria estar comigo, enviando-me muitos presentes. Toda a rede explodiu. Todos, que inicialmente duvidavam, não conseguiam acreditar que Liu Huyan fosse capaz de trair. Como Liu Huyan amava Lu Shenzhou. Eles lembravam-se bem de cada cena. Ela amava Shenzhou até os ossos, ao ponto de dar a própria vida. Como poderia traí-la? Mas, rapidamente, internautas atentos detetaram o problema. Ji Lingguan é um novo embaixador assinado pelo Grupo Lu, e a sua superior direta é Liu Huyan. Alguém até carregou o vídeo deles a irem juntos a uma consulta de pré-natal. A discussão online tornou-se cada vez mais intensa, com centenas de milhões de pessoas a acompanhar ao vivo. Meu Deus, não me digam que é verdade? Fazer algo assim é tão nojento. Sinto-me tão mal pela Lu Shenzhou. Quando Liu Huyan se casou com ela, era apenas uma funcionária comum. Agora que se tornou a esposa da presidente, mantém um amante pelas costas. Estou completamente desiludida. O amor no mundo é uma farsa. A única verdade é que Liu Huyan usou a presidente Lu para sustentar um amante. Ao ver os tópicos, Liu Huyan entrou em pânico total. Após perder a sua riqueza, Ji Lingguan decidiu levá-la ao fundo do poço consigo. Ela contatou imediatamente a sua equipe de relações públicas, tentando abafar o assunto 2 dias antes do julgamento. Cada minuto que o tema permanecia nos tópicos custava quase 1 milhão, e as táticas de redenção sucediam-se, mas o assunto continuava em primeiro lugar. Ji Lingguan não se ficou para trás. Se ele agora vivia mal, por que haveria de deixar Liu Huyan viver bem? Ele publicou, uma após outra, fotos com o mínimo de censura necessário, enviando-as para toda a rede. Juntamente com registros de conversas de fazer corar, meu pequeno Lingguan, esta noite vou deixar-te sem forças nas pernas. Espera por mim para te mimar. Da próxima vez mudamos de lugar, que tal na minha casa de casada? A traição de Liu Huyan estava agora provada. Os internautas ficaram furiosos. O casal que antes apoiavam com tanta verdade revelou ser tão sujo. Começaram a lamentar por Lu Shenzhou e a boicotar Liu Huyan, indo até a empresa dela para protestar. A antiga Lu Shenzhou sabia que Liu Huyan tinha ambição. Entendia que ela não se contentava em ser uma dona de casa, então usou todos os recursos para apoiá-la, permitindo-lhe ter a sua própria carreira e empresa. Agora, devido ao boicote da opinião pública, todos cortaram relações com ela, até as suas antigas amigas. Viraram as costas e retiraram todo o investimento. Ao verem Liu Huyan, era como se vissem algo imundo. Evitando-a a todo custo, os clientes só colaboravam com ela por causa de Lu Shenzhou. Assim sendo, com o processo que ela enfrentaria, o que a aguardava era uma indenização na casa dos milhões. Liu Huyan, olhando para sua empresa à beira do colapso, teve de fechar parte das operações. Desesperada e atolada em problemas, o dinheiro que tinha esgotou-se, e os internautas não a deixavam em paz, bloqueando-a onde quer que fosse e insultando-a. Agora, apenas se Shenzhou aparecesse. Apenas se Shenzhou aparecesse, todas as calúnias seriam dissipadas. As lágrimas de Liu Huyan caíam uma a uma, implorando a Lu Shenzhou: querida, eu realmente errei, por favor, não esteja zangada. Está bem? Já te devolvi todos os bens, desde que possas perdoar-me. O resto da minha vida será teu. Eu apenas cometi o erro que qualquer mulher poderia cometer. Lu Shenzhou olhou friamente para sua súplica humilde e fechou a página de conversas. Até agora, Liu Huyan pensava que o processo judicial era apenas uma forma de demonstrar raiva, esperando que ela voltasse atrás e ficassem como antes. Mas Lu Shenzhou já não a amava. Desde o momento da traição, o amor que sentia por ela caiu na lama e nunca mais voltaria. Ao ver a mensagem do advogado: Senhora Lu, depois de amanhã é a data da audiência. Deseja comparecer ao tribunal? Ou prefere que o advogado representante o faça por si? Lu Shenzhou silenciou-se e deixou que o advogado a representasse no tribunal. Ela não voltaria a aparecer perante Liu Huyan, vê-la novamente. Seria uma traição a si mesma e a tudo que tinha dado anteriormente. Após receber a mensagem, o advogado organizou os documentos e esperou por Liu Huyan antes da audiência. Incapaz de aceitar a realidade, Liu Huyan não compareceu. Ela não queria acreditar que Shenzhou realmente não a amava, independentemente de quantas mensagens enviasse. Por mais que tenha implorado, Shenzhou não respondeu a uma única mensagem,
e o julgamento chegou conforme o previsto. Até que a polícia veio levá-la. Liu Huiyan, escondida em casa, entrou em completo pânico, enquanto todos a observavam sendo conduzida pela polícia. No momento em que ela foi levada ao tribunal, todos compreenderam subitamente, e eu disse: como ela teria tanto dinheiro para comprar presentes para os outros? Na verdade, era desvio de verbas públicas. E ainda sonegava impostos. Shen Zhou agiu com justiça. Uma mulher como essa deveria ser enviada para a prisão. Todos acompanhavam esse veredito, e era possível até ver na internet a transmissão ao vivo de todo o processo. Todos os olhares estavam voltados para lá, e a transmissão chegou a milhões de visualizações, a ponto de a rede quase colapsar. Ao mesmo tempo, Ji Lingguan, como cúmplice, também foi levado ao tribunal. Quando os registros do dinheiro público desviado por Liu Huiyan apareceram, um por um, todos ficaram chocados. Os presentes que ela deu a Ji Lingguan somavam mais de 100 milhões, enquanto o que deu a Lu Shenzhou não chegava a valer uma unha. Todos sentiam raiva por Lu Shenzhou, pois nunca tinham visto uma mulher tão gananciosa. Ela pisoteou o amor de Lu Shenzhou. O juiz também olhou com desprezo para aquela mulher, que, mesmo casada com uma CEO de alto nível, ainda traía a parceira com outros. Com as evidências irrefutáveis e a recusa em comparecer ao tribunal, Liu Huiyan estava no banco dos réus, olhando ansiosamente para a direção do autor da ação. Bastava que Shen Zhou viesse, mesmo que fosse apenas um olhar, que a deixasse vê-la mais uma vez, mesmo que fosse para bater ou xingá-la. Ela só queria ver a aparência de Shen Zhou. Mas, ao olhar ao redor, não viu a sombra de Shen Zhou. Ela estaria tão desgostosa que, mesmo em seu último momento antes de entrar na prisão, não queria vê-la? As lágrimas de Liu Huiyan caíam uma a uma, seu coração doía como se estivesse sendo cortado por vidro. Ela perdeu o amor de Shen Zhou. Shen Zhou só se recusou ainda mais a vê-la após ver as informações online, e o culpado de tudo era Ji Lingguan. Como ocorreu, Ji Lingguan estava, naquele momento, aterrorizado e dizia ao juiz que ela não tinha conhecimento de nada. A pressão psicológica prolongada levou a um colapso total. O juiz perguntou se eles tinham algo a refutar sobre as evidências, mas Liu Huiyan não disse uma palavra. Apenas respondeu ao juiz que, se Shen Zhou não aparecesse, ela não se declararia culpada. Somente se Shen Zhou lhe dissesse pessoalmente que não a amava, então, ela poderia até morrer. Devido ao longo período sem se alimentar, Liu Huiyan desmaiou no tribunal. O tribunal foi obrigado a realizar uma pausa humanitária e encaminhar Liu Huiyan para tratamento médico. Lu Shenzhou, ao ver tudo isso, apenas sentiu desprezo, pois as coisas já tinham chegado a esse ponto. Desde o momento da traição, Lu Shenzhou já tinha superado, mas Liu Huiyan, cheia de ingenuidade, ainda achava que ela poderia voltar atrás, apegando-se a uma obsessão da qual não conseguia se soltar. O advogado perguntou se ela queria ver Liu Huiyan. Ao acordar, Liu Huiyan arrancou a agulha do soro. Ela contatou o advogado. E também contatou toda a família Liu, pagando sua fiança e a de Ji Lingguan. A fiança total foi de 500 mil, e no dia seguinte já não havia sinal delas. Lu Shenzhou ainda não tinha intenção de vê-la. Para quem já não ama, um encontro é supérfluo. Ela já tinha finalizado seus negócios no exterior, hospedada em sua mansão particular, sentada na varanda ao ar livre bebendo chá. Antigamente, ela queria esperar que Liu Huiyan engravidasse, para levá-la para viajar por vários lugares. Ela comprou hotéis em 30 países, onde, de fora de cada um deles, podia-se ver a mais bela paisagem. Naquela época, Lu Shenzhou realmente queria passar a vida inteira com ela. Mas agora a paisagem permanece, apenas as pessoas mudaram. Ela sabia que a fiança tinha sido paga, mas a data do julgamento aconteceria conforme o esperado. O que aguardava Liu Huiyan era uma vida sem ver a luz do dia. Nos dias em que esteve sob restrição, Liu Huiyan não desistiu de procurar Lu Shenzhou, gastando o dinheiro da fiança. Já não lhe restava quase nada. Agora ela só podia morar na última casa que lhe restava. As outras propriedades foram leiloadas. No hotel, Liu Huiyan folheava ansiosamente as fotos em suas mãos, tentando encontrar nelas o lugar onde Lu Shenzhou estava. Ela só queria vê-la mais uma vez antes de ser presa, nem que fosse apenas por um breve momento. Ji Lingguan estava encolhida no canto, olhando para Liu Huiyan com certo horror, e gritou em voz alta: "Louca! Você é uma louca!" Depois que Liu Huiyan pagou sua fiança, ela a manteve presa em uma gaiola, com mãos e pés amarrados.
A casa onde estavam ficava à beira-mar, isolada de tudo, e ela nem recebia comida ou água, sendo tratada como um cão ali dentro. Nesses 2 dias, Jilinguan sofreu um tratamento desumano. Liu Huyan a agredia ou a xingava, chegando até a queimá-la com pontas de cigarro e atirar garrafas de vidro nela. Não se sabe quantas vezes ela desmaiou, mas, ao acordar, os ferimentos em sua cabeça já haviam sido enfaixados. Os nervos de Jilinguan finalmente chegaram ao limite. Ela gritou para que Liu Huyan a deixasse ir, dizendo que preferia ir para a prisão do que ser torturada até a morte ali. Liu Huyan, impaciente, jogou o copo de água nela, fazendo com que a ferida que acabará de ser enfaixada voltasse a sangrar. Com um olhar repleto de veneno, ela disse: "Cale a boca. Se não fosse por você. Se não fosse por você ter enviado as fotos para Lu Xinzhou, ele ainda me amaria. Ele ainda me amaria." As lágrimas de Liu Huyan caíam uma a uma. Ao pensar em Lu Xinzhou, seu coração se contraía de dor. Jilinguan, apanhada, não ousou dizer nada e soluçava baixinho dentro da gaiola de cachorro. Até que desmaiou. Liu Huyan não deu mais atenção a ela e começou a folhear as fotos de forma obsessiva. Finalmente, no canto mais distante de uma foto, ela avistou a silhueta de Lu Xinzhou, em uma rua no exterior. As lágrimas de Liu Huyan rolaram. Ela finalmente veria Xinzhou, bastava vê-lo mais uma vez. Contanto que ele ainda a amasse, ela estaria disposta até mesmo a ser presa ou a morrer. Liu Huyan quis pegar sua identidade para comprar a passagem aérea, mas seu passaporte havia sido bloqueado e ela não conseguia obter o visto. Não havia como sair do país, ela estava desesperada, andando de um lado para o outro como uma formiga em uma chapa quente. Por fim, tomou uma decisão ousada: iria viajar de ônibus para o exterior, tinha que encontrar Xinzhou. O ônibus de longa distância para o exterior levava 2 dias e 2 noites. Ela embarcou às pressas. A jornada de 2 dias e 2 noites a deixou cambaleante, parecendo uma andarilha. Chegou ao hotel 5 estrelas onde Lu Xinzhou estava hospedado. Os funcionários do hotel olharam para aquela figura decadente. Ao se aproximarem, sentiram um odor acre. Mas, ao ver que ela vestia roupas de grife, contiveram-se e perguntaram: "Posso ajudar em algo?" Liu Huyan só então percebeu sua aparência deplorável e sentiu vergonha. Se Xinzhou a visse assim, ele não gostaria. "Olá, eu poderia usar o banheiro daqui. Eu tenho dinheiro." Liu Huyan retirou o dinheiro apressadamente. Talvez por pensarem que ela era uma garota de programa, que tinha passado por uma situação difícil, a recepcionista a olhou com compaixão. "Por favor, venha comigo." Conseguiram um quarto para ela, e Liu Huyan correu para o banheiro, tomando um banho com a água mais quente que pôde. Ela quase quis esfregar a própria pele, só queria dizer a Lu Xinzhou que não estava suja. Ela o amava de verdade, não tinha tocado mais em Jilinguan. Liu Huyan vestiu um vestidinho e passou batom com mãos trêmulas. Foi até a recepção e perguntou: "Por favor, o senhor Lu Xinzhou está hospedado aqui?" A recepcionista olhou a foto de Lu Xinzhou. "Ele é muito bonito, o homem chinês mais bonito que já vi. No entanto, só posso dizer que ele está hospedado aqui, mas não podemos revelar o número do quarto." Recebendo uma resposta desapontadora, Liu Huyan não desistiu. Decidiu ficar ali esperando, só queria ver Lu Xinzhou. Ao ver sua insistência, a recepcionista sentiu pena. "Vá a este lugar. Parece que à noite haverá um desfile de moda e uma festa, talvez você consiga vê-lo lá." Com a ajuda recebida, Liu Huyan pegou o panfleto e encontrou o local da festa. Ao ver aquele local luxuoso, Liu Huyan sentiu-se intimidada. Antes, ela era frequentemente levada por Xinzhou a esses lugares. Ao olhar para o local e lembrar-se de Xinzhou, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela tentou segurar o choro, só queria dizer uma palavra a Xinzhou, perguntar se ele ainda a amava. Após chegar ao local, Liu Huyan não pôde entrar na área interna e teve que seguir a multidão, circulando no meio daquelas pessoas. Ela esticou o pescoço, tentando avistar Xinzhou lá dentro. Finalmente, bem no centro do palco mais brilhante, ela viu Xinzhou novamente. No instante em que o viu, todas as outras pessoas perderam a cor aos olhos de Liu Huyan. Ela começou a abrir caminho entre a multidão, querendo voar para os braços dele. "Xinzhou, sou eu, Huyan." Antes que terminasse de falar, foi bloqueada por um grupo de pessoas. "Desculpe, senhorita, a senhora não pode entrar aqui." Liu Huyan parecia não ouvir. Ela via Xinzhou se distanciando. "Xinzhou, Xinzhou está indo embora. Saiam da frente, eu preciso ver o Xinzhou." Liu Huyan tentou empurrar os seguranças.
Ela encarava fixamente a pessoa com quem sonhava dia e noite, seu coração quase saía pela boca. Shenjou, eu realmente estava errada. Contanto que você me perdoe, contanto que você me perdoe. Eu faço qualquer coisa. Liu Huyan, em colapso, tentou avançar, mas viu uma cena que a fez sofrer. Ela mal podia acreditar, uma mulher de aparência radiante segurava suavemente o braço de Shenjou com um sorriso gentil. Lu Shenjou pareceu ouvir alguém chamar seu nome. Prestes a virar para olhar, foi interrompido pela voz de Shen Oushu. Shenjou, obrigada por vir ao meu desfile. Lu Shenjou baixou os olhos para olhar para Shen Oushu. O seu amigo de infância cresceu, e ele ainda se lembra de quando os pais se divorciaram quando era pequeno. E ele se tornou o produto do casamento fracassado deles. Sempre que os pais discutiam sem parar sobre a guarda dele. Shen Oushu entrava pela janela, com seu pequeno corpo bloqueando-o. Como uma pequena fera rosnante, protegendo-o. Vocês não o querem. Eu o quero. Ele o levava para comer em sua casa, contava histórias para fazê-lo dormir, ajudava-o em brigas na pré-escola e, em seguida, olhava para Lu Shenjou com um sorriso, cheio de feridas. Não dói. Coma este doce. Todos conheciam a piada, a pessoa que Shen Oushu protegia. Era o galã da escola, Lu Shenjou. Onde quer que Lu Shenjou aparecesse, Shen Oushu certamente estaria lá. Naquela época, ele seria sempre o primeiro a esperá-lo sair da aula, trazendo seu bolo de osmanthus favorito. E ainda o levava do sul ao norte da cidade, só porque as estrelas à beira do rio eram as mais bonitas. Lu Shenjou também acompanhava as suas loucuras. Os dois chegaram a ir às Montanhas Nevadas. Essa vida durou desde os seus 5 anos até aos seus 18 anos. Após o ensino médio, eles foram para cidades diferentes. E a partir daí, mantiveram apenas um contato ocasional. Até que, no último contato, ele perguntou: é mesmo preciso casar? Lu Shenjou não entendeu, achando apenas que Shen Oushu achava que ele se casava cedo demais. À frente dele, por isso estava fazendo birra, e respondeu: quando você se casar, eu lhe darei um grande envelope vermelho e serei o seu suporte na família. Ele veio a este país sem parar, sob o pretexto de uma bebida, convidando-o para participar. Mas Lu Shenjou já não era aquele rapaz de 10 e poucos anos que não entendia nada. Ele passou por um casamento exaustivo, e ao olhar para Shen Oushu, que o observava com um olhar de expectativa. Todos os elementos do evento eram coisas que ele gostava, elementos de suas memórias. Eram os balanços em que brincaram aos 5 anos, o céu estrelado que viram aos 14, a primeira dança de salão que dançaram aos 16, a foto de formatura aos 18. Como ele não entenderia os seus sentimentos? Mas ele não podia responder agora a esse sentimento ardente. Tendo saído do pântano, ele ainda era como na infância. Encontrando-o apenas para dizer esta frase? Nós somos exatamente iguais. Ele disse, fazendo um beicinho de insatisfação. Agora eu também já não sou uma criança. Shen Oushu era muito bonito, desde a escola primária até a universidade. Ele foi o mais cobiçado da escola. Muitas pessoas gostavam dele, mas ninguém ousava declarar-se. Apenas porque Lu Shenjou estava ao seu lado, como a flor inalcançável do mundo. Todos pensavam que eles deveriam ser um par. E Shen Oushu também pensava assim. Desde a primeira vez que viu Lu Shenjou, ele se apaixonou por ele. As suas famílias eram vizinhas. Quando ele visitou a casa dele pela primeira vez, os pais estavam discutindo inapropriadamente. Estava triste, mas segurava-se para não dizer uma palavra, aquele par de olhos cheios de mágoa. Parecia carregar uma tristeza imensa. O coração de Shen Oushu apertou-se. A partir daquele momento, ele decidiu proteger bem Shenjou, e o seu mundo passou a ser apenas Shenjou. Fizeram muitas coisas juntos. Aquelas memórias, como pontos de luz estelar, giravam constantemente em sua mente. Ele queria declarar-se após a formatura. Queria dizer-lhe que o amava há muitos anos. Mas um revés aconteceu na sua família. A morte sucessiva dos pais fez com que a empresa da sua família entrasse em crise, obrigando-o a herdar o negócio prematuramente. Naquele momento, Shen Oushu não podia dizer a Lu Shenjou que queria estar com ele para sempre. Mas aquelas palavras cheias de amor nunca foram enviadas. Ele pensava que, quando resolvesse tudo, correria até ele para dizer que Shen Oushu só amou Lu Shenjou nesta vida. Mas o que recebeu foi a notícia do casamento de Shenjou. Ele perguntou a Shenjou, não pode deixar de casar? Shenjou continuou como antes, tratando-o apenas como um amigo,
dizendo com um sorriso que lhe daria um grande envelope vermelho. O coração de Shen Youxu doía como se fosse cortado por facas. A partir dali, ele retirou-se do mundo de Lu Shenzhou, desejando apenas que ele fosse feliz. Shen Youxu não estava feliz. Shen Youxu descobriu tudo pela internet, e cada detalhe fazia seu coração doer a ponto de sufocar. Aquele Shenzhou que ele guardou no coração durante 20 anos, e que ele não suportava ver derramar uma lágrima, estava sendo prejudicado por ela, Liu Huyan, que ele estimava como esposa. Ao pensar nisso, os olhos de Shen Youxu congelaram. Ele não permitiria que ninguém ferisse Shenzhou. Lu Shenzhou sentou-se no último andar. Shen Youxu preparou-lhe o café com habilidade, com as 8 medidas de açúcar que ele gostava. O Shen Youxu de antes também cuidava de tudo minuciosamente, sempre seguindo como uma pequena sombra, mas agora tinha se tornado uma pessoa firme como ele. O interior de Lu Shenzhou também sentia uma emoção diferente. Irmão Shenzhou, amanhã gostaria de passear pelo estrangeiro. É a primeira vez que venho a este país. Você pode passear comigo? Shen Youxu não tem pressa. O coração de Lu Shenzhou ainda não se acalmou, e ele tem todo o tempo do mundo. Ele pode esperar. Lu Shenzhou viu nas buscas em alta a notícia de que Liu Huyan viajou para o exterior. Ele está sentado no ônibus, e sem descansar bem há muito tempo, encosta a cabeça na janela. Seus olhos estão cheios de ansiedade. Este ônibus é a única rota para lá que não exige passaporte. Lu Shenzhou sabe que Liu Huyan também apareceu por aqui, mas mesmo assim, ele não quer mais vê-lo. Mesmo que houvesse uma chance em 10, Lu Shenzhou largou o celular, surpreendentemente calmo. Que tal voltarmos para nossa terra natal e darmos uma olhada juntos? Por que não partimos hoje? Shen Youxu sentia-se muito emocionado. Mas ele também percebeu o desconforto no rosto de Shenzhou. Ele sempre teve os olhos fixos nele desde pequeno. Como ele não saberia o que se passava na mente dele? Ele entendia cada olhar que ele dava. Aproveitando a ida ao banheiro, Shen Youxu pediu ao assistente que investigasse. Rapidamente, o assistente obteve todas as informações. Liu Huyan, o ex-esposo do Sr. Lu, parece ter vindo para o exterior. Ao ouvir isso, um arrepio passou pelo olhar de Shen Youxu. Ele nunca permitiria que ninguém ferisse Shenzhou. Ninguém pode. Vá verificar em que lugar ele está agora. Eu preciso encontrá-lo. Liu Huyan caminhou pela rua, sentindo-se perdido, tentando consolar-se. Não é possível. Aquela era apenas uma funcionária, apenas assistente de Shenzhou. Shenzhou não se apaixonaria por outra pessoa. Liu Huyan decidiu esperar por Shenzhou no hotel. Ele certamente o esperaria. Pediria desculpas a ele e diria que só desejava que ele lhe contasse que ainda o amava, contanto que tivesse o amor dele, na solidão do resto de sua vida. Ele sempre poderia viver agarrado a esse sentimento. Se não tivesse o amor de Shenzhou, ele enlouqueceria. Ao chegar à porta e se preparar para subir, ele viu que só lhe restavam alguns milhares de yuans. A noite mais barata naquele hotel custava 5.000 antigamente. Shenzhou o levava para ver as estrelas no céu e se hospedava na suíte presidencial, que custava 100.000 por noite. Mas ele gostava de olhar, então ele alugou por 1 ano. Ele gostava de comer atum do Ártico. A parte mais fresca do ventre do peixe, ele gostava de comer castanhas. E todos os dias, na fruteira da mesa, estava uma lixias em verde pendente de 550.000. Como um Shenzhou que o amava tanto poderia suportar que ele não tivesse nenhum lugar para ficar no hotel? Mas ele esperou do dia para a noite, olhando fixamente para cada pessoa que passava, apenas para descobrir que nenhuma das pessoas que passavam era o seu Shenzhou. O vento norte da cidade estranha soprava, tornando sua figura ainda mais solitária. A recepcionista olhou para ele com pena e disse: "Não espere mais, a pessoa que você está esperando já fez o check-out." Os olhos de Liu Huyan tremeram. Ele não conseguia acreditar, não podia acreditar que Lu Shenzhou já tinha feito o check-out. Ele estava tão ansioso para vê-lo. Será que não poderia vê-lo nem por um momento? Você sabe para onde ele foi? As lágrimas de Liu Huyan caíam uma a uma. Eu realmente preciso encontrá-lo. Se eu não encontrá-lo, eu vou morrer. A recepcionista, ao vê-lo chorar tão tristemente, ficou momentaneamente desorientada. Senhorita, eu sei onde está a pessoa que você procura. Uma mulher apareceu atrás dele. Liu Huyan olhou para ela, atordoado, enxugou as lágrimas e perguntou: "Você pode me levar para ver Shenzhou?" Ela assentiu. No coração de Liu Huyan, renasceu uma ponta de esperança. Ele não podia ficar ali por muito tempo. Daqui a 2 dias era seu aniversário.
Mas Shenzhou decidiu vê-lo, ele ainda tinha uma chance. Ele se arrumou nervosamente diante do espelho, tentando parecer o mais apresentável possível, e entrou no carro com a mulher. Liu Huyan olhou para o Rolls-Royce, os cantos de seus lábios se curvaram, e um brilho surgiu em seus olhos. É o carro de Shenzhou. Shenzhou não suportaria vê-lo passar frio aqui, ele já não está mais com raiva. Pensando nisso, Liu Huyan mal podia esperar para vê-lo, como um pássaro que finalmente estava prestes a ser salvo. Sob a liderança da mulher, ele chegou a um quarto privativo. No momento em que entrou, ele olhou ansiosamente para dentro e gritou com alegria, Shenzhou, eu finalmente! Mas antes que terminasse de falar, ele viu que era uma mulher que estava lá. Seu coração se apertou instantaneamente. Era a mulher que ele tinha visto abraçada a Shenzhou durante o dia. O sorriso de Liu Huyan desapareceu. Ele encarou a mulher fixamente. Foi você quem me marcou esse encontro? Onde está Shenzhou? Shen Youxu olhou para a mulher à sua frente, pálida, com os cabelos secos e sem vida. Sem nada da radiância e beleza de quando se casou com Shenzhou. Shenzhou o colocou no topo de seu coração, mas ele traiu Shenzhou facilmente. Ao pensar nisso, Shen Youxu não pôde evitar uma pontada de dor no coração. Shenzhou não virá te ver. Shen Youxu disse friamente, você ainda não caiu na real? Shenzhou não quer te ver. Foi por isso que veio para o país F. Ele só apareceu hoje para ver o meu desfile. Ele sabia que você tinha vindo para o país F. Por isso escolheu ir embora diretamente. É isso. Você ainda não percebeu. Ele já não te ama. Pare de causar transtornos na vida dele. As palavras de Shen Youxu, como agulhas densas, perfuravam pouco a pouco seu coração, causando uma dor que o deixava sem ar. Os olhos de Liu Huyan estavam vermelhos. Quem você pensa que é? Com que direito opina sobre o meu relacionamento com Shenzhou? Agora, foram as palavras de Shenzhou, não acredito em mais ninguém. Você só tem inveja de mim, por isso não quer que eu veja Shenzhou. Shen Youxu, ao ver aquela mulher louca, sentiu apenas um frio no coração. Traição acontece uma vez ou inúmeras vezes, ela insiste em dizer que ama Shenzhou. Mas o que aprende é apenas uma obsessão e a vida de madame rica da qual ela não consegue abrir mão. Inveja de você. Shen Youxu parecia ter ouvido uma piada, inveja de que a notícia da sua traição esteja espalhada por toda a internet. Ou inveja de você, que já foi desprezada por Shenzhou e ainda se agarra a ele sem qualquer vergonha. Você não é digna do amor de Shenzhou. Shen Youxu disse calmamente, antes que sua sentença seja proferida, por favor, pare de incomodar Shenzhou na internet. Caso contrário, eu não vou te perdoar. Na sentença, sair do país sem autorização resultará em mais 10 anos. O corpo de Liu Huyan tremia. Ele não permitia que ninguém questionasse o amor entre ele e Shenzhou. Eu não permito que ninguém questione o amor de Shenzhou por mim, não importa quem você seja. Eu vou encontrar Shenzhou. Ele só está zangado comigo, ele não deixaria de me amar. Uma mulher barata como você, ousa mencionar o nome de Shenzhou. Shen Youxu olhou para ele. Parecia que ele não desistiria enquanto não batesse com a cabeça na parede. Ele pegou o celular e deu um sinal ao assistente. O secretário imobilizou Liu Huyan, cale a boca e escute. Liu Huyan viu o olhar severo do secretário e parou de se mover, observando em silêncio. Shen Youxu viu a página de contato de Shenzhou e seu semblante suavizou. Ele ligou para Shenzhou. Shenzhou, Youxu. Ao ouvir a voz de Shenzhou, Liu Huyan estremeceu. Instintivamente, ele tentou pegar o telefone, mas foi segurado com firmeza pelo secretário ao lado, sem forças para resistir. Sua boca também foi tapada, as lágrimas caíam uma a uma, fazia tanto tempo que ele não ouvia a voz de Shenzhou. Ele ouvia com cuidado, mesmo que fosse apenas uma palavra. Ele podia ouvir a voz de Shenzhou. E seu coração quase parou. Shenzhou, o advogado não consegue falar com você. Amanhã é a audiência de Liu Huyan. Shenzhou, você quer vê-lo uma vez? Lu Shenzhou ouviu as palavras de Youxu, sem hesitar, disse. Não vou. Desde o momento em que decidi processá-lo, eu já não o amava mais. Tudo o que ele faz agora não passa de uma obsessão. Daqui para frente, não quero mais ouvir notícias dele. Youxu, sei que se preocupa comigo, mas não mencione mais o nome dele. Após se despedir gentilmente e desligar, Shen Youxu olhou friamente para Liu Huyan. Obteve a resposta que queria? Shenzhou já te deu a maior dignidade possível. Foi você quem não soube ter limite. Não apareça mais no mundo dele. O secretário soltou Liu Huyan, olhando com desprezo enquanto ele caía no chão. Ele ficou prostrado ali. As palavras de Shenzhou, cada frase,
cada palavra, eram como a forca final do carrasco. Apertando sua última respiração, uma dor sufocante o invadiu. Suas lágrimas caíam no chão, ele olhava para aquele país estrangeiro sentindo-se perdido. Ele disse que não o amava mais. Lu Shenzhou não amava mais Liu Huyan. Liu Huyan entrou no carro de volta para o país, completamente desolado. Cada palavra de Lu Shenzhou era como uma faca, cortando profundamente o seu coração, doendo até a medula. Amanhã era o dia do seu segundo julgamento. Se o advogado da parte contrária soubesse que ele saiu do país sem autorização, sua sentença aumentaria em mais 10 anos. Ao pensar que, pelo resto da vida, ele nunca mais teria o amor de Shenzhou, Liu Huyan foi envolvido por um pânico avassalador. Suas lágrimas caíam sem parar. Não! Ele não permitiria que tal coisa acontecesse. Se não fosse por Jilinguan, ele não teria deixado Shenzhou zangado. Liu Huyan tomou uma decisão. Ele tinha que ver Shenzhou, não importava de que maneira. Ele iria dizer a Shenzhou que o amava, que até a sua vida poderia lhe entregar. Liu Huyan voltou para a única vila que possuía. Ele mantinha Jilinguan trancado, com correntes no corpo. E ele não vestia sequer uma peça de roupa. Ele o trancou no banheiro como um cão, deixando apenas alguns pedaços de pão. Jilinguan, acorrentado, já não estava em seu juízo perfeito, com um olhar vazio. Em poucos dias, ele emagreceu mais de 5 quilos. Quando Liu Huyan abriu a porta, olhando-o com indiferença, encolhido no canto do banheiro, implorou: "Não me bata. Não me bata", murmurou ele, delirante, ao ver claramente que era Liu Huyan. Ele agiu como se tivesse enlouquecido, rastejou até ela e começou a bater a cabeça no chão freneticamente. "Deixe-me sair, por favor, eu não deveria ter seduzido você. Eu não deveria ter cobiçado seu dinheiro, não deveria ter provocado Lu Shenzhou, eu estava errado. Contanto que você me deixe sair, farei qualquer coisa, eu te imploro. Eu te imploro." Jilinguan agarrou as pernas de Liu Huyan com força, o instinto de sobrevivência. Fez com que ele batesse a cabeça até sangrar. Ele realmente estava errado. Liu Huyan era uma louca. Uma louca de cima a baixo. Liu Huyan olhou para baixo, com os olhos cheios de desprezo. Segurando o queixo de Jilinguan, disse friamente: "Você quer sair?" Jilinguan assentiu com os olhos nublados pelas lágrimas. Ele realmente não ousava mais, só queria sobreviver agora. "Tudo bem, eu deixo você sair, contanto que Shenzhou possa voltar. Eu posso poupar sua vida." A voz de Liu Huyan parecia a de um espectro vindo do inferno. Jilinguan sentiu um calafrio na espinha, seus olhos cheios de horror diante dela. "Louca! Você é uma louca!" Mas Liu Huyan não lhe deu chance de resistência. Pegou um objeto pesado ao lado e atingiu a cabeça dele diretamente. Com uma dor aguda, Jilinguan desmaiou. Ao ver o sangue no chão, Liu Huyan não se importou, como se o destino de Jilinguan já não importasse. Ele só queria ver Shenzhou agora. Ao pensar em ver Shenzhou, Liu Huyan não pôde evitar sentir-se um pouco entusiasmado. Arrumou sua aparência rapidamente e reaplicou o batom. Arrastou Jilinguan para a varanda. Iniciou uma transmissão ao vivo. A audiência disparou instantaneamente. Todos acompanhavam o caso dele, querendo ver o que ele faria a seguir. Liu Huyan sorriu de forma estranha e puxou o cobertor que cobria Jilinguan, revelando Jilinguan amarrado e desmaiado no chão, com a cabeça ainda sangrando. "Shenzhou, você está vendo? Aquele que destruiu nosso relacionamento já foi punido. Shenzhou, eu estava errado. Você volta, por favor." Aqueles na live, ao verem o estado anormal de Liu Huyan, acharam que ele estava louco. Embora odiassem Jilinguan, não podiam ver alguém morrer, então começaram a chamar a polícia. A polícia logo notou o evento e respondeu imediatamente. Mas Liu Huyan parecia saber que a polícia viria. Ele olhou para os oficiais com desdém. Tirou uma faca afiada e a apontou para a própria garganta. "Se quiserem salvar estas 2 vidas, tragam Shenzhou até mim. Caso contrário, vocês só receberão 2 cadáveres." O estado de Liu Huyan era preocupante, então tiveram que contatar Lu Shenzhou, esperando que Lu Shenzhou pudesse acalmar Liu Huyan. Ao receber o telefonema da polícia, Lu Shenzhou já havia retornado ao país com Shen Youxu. Estavam a caminho da cidade onde cresceram juntos. Ao ouvir o pedido da polícia, um lampejo de surpresa passou pelos olhos de Lu Shenzhou. Mas logo voltou à calma. Ele explicou calmamente a situação de Liu Huyan para Shen Youxu, embora seus olhos estivessem cheios de tristeza. O que ele sentia por ele não era amor, era uma obsessão. Desde o momento em que ele traiu, Lu Shenzhou já havia deixado para trás o amor que sentia.
Ele é quem se prendeu ao passado, recusando-se a encarar a realidade. Agora, usar a própria vida para ameaçar sua presença, dizendo que morreria por amor, é realmente irônico. Lu Shenzhou aceitou o pedido da polícia, mas apenas concordou em falar ao telefone. Ele disse à polícia que Liu Huyan aceitaria. Após entender, a polícia entregou o celular para Liu Huyan. Outros se aproximaram, prontos para dominá-lo assim que ele se descuidasse. Liu Huyan pegou o telefone tremendo e gritou soluçando, Lu Shenzhou. Ao ouvir a voz dele, Lu Shenzhou não sentiu nada. Liu Huyan, pare com isso. Mesmo sendo apenas um conselho para parar, ele não conseguiu evitar chorar convulsivamente. Fazia tanto tempo, que ele finalmente ouvia a voz de Lu Shenzhou. Lu Shenzhou, eu estava errado, eu estava realmente errado. Você me perdoa, por favor? Vamos recomeçar, farei qualquer coisa que você pedir. Contanto que você me perdoe, eu já puni Ji Lingguan. Antes que ele terminasse, Lu Shenzhou interrompeu. Você acha que ainda é possível voltar ao passado? O coração de Liu Huyan caiu do céu ao inferno. Ele ficou atordoado, querendo continuar falando com Shenzhou, mas a polícia já tinha avançado, imobilizando-o firmemente no chão. Como se não sentisse nada, ele esticava a mão para o telefone. Shenzhou. Não pode ser. No segundo seguinte, um sedativo foi aplicado, e ele mergulhou no sono profundo. No último segundo, lágrimas de desespero finalmente caíram. Ele sabia que Lu Shenzhou não o amaria mais. Ao saber que Liu Huyan estava sob controle, Lu Shenzhou parecia ter perdido todas as forças. E recostou-se no assento, esse sentimento que, como uma serpente, o rodeava. E que já havia sido deixado de lado, trouxe-lhe a verdadeira libertação. Shen Youxu olhava para Lu Shenzhou com certa angústia, vendo que o apreço dele foi desperdiçado por outros, sem restar nem sequer a última dignidade. Como ele poderia não sentir compaixão por uma Lu Shenzhou assim? Logo, eles chegaram à antiga residência de outrora. Ali, rosas vermelhas floresciam intensamente, tão ardentes que pareciam capazes de derreter o gelo e a neve. Lembro-me de que não vive ninguém aqui há muito tempo. Nos olhos de Lu Shenzhou, havia um certo espanto ao ver que aquelas rosas não haviam murchado, e que o pátio estava impecável. Shen Youxu levou Lu Shenzhou até o balanço onde costumavam brincar. Com um sorriso, ele explicou que, desde que voltou do exterior, vinha morar neste pequeno pátio de vez em quando e mantinha tudo limpo com pessoal especializado. As flores que você mais gostava no passado eram as rosas. Você se lembra? Quando desenhávamos no jardim de infância. Você encheu a folha de rosas e disse que, como sua avó gostava de rosas, você também gostava. Lu Shenzhou esforçou-se em suas memórias para encontrar essas lembranças e recordou a infância. Shen Youxu olhava profundamente em seus olhos. Sobre você. Eu me lembro de tudo. Ele, que nas noites em que esteve fora, trazia essas lembranças à tona, relembrando as incontáveis vezes durante a madrugada. A mão de Shen Youxu tocou o rosto de Lu Shenzhou. Shenzhou, eu sei que você precisa de tempo. Não tenho pressa, só quero que saiba que, onde quer que você esteja, eu estarei atrás de você, acompanhando sempre. Lu Shenzhou olhou para Shen Youxu e pareceu ouvir o som das geleiras derretendo. Shen Youxu acompanhou novamente pelos caminhos onde corriam aos 5 anos, pelos parques onde brincavam escondidos aos 10, pelos cafés que bebiam aos 14, e voltaram juntos ao bar, onde dançavam aos 18. Shen Youxu estava sob o céu repleto de fogos de artifício, com os olhos transbordando de amor ao olhar para Lu Shenzhou. Finalmente, ele entregou a carta de amor, que deveria ter enviado aos 18 anos. Lu Shenzhou, eu gosto de você há muito tempo. Desde os 5 anos, gostei à primeira vista, gostava no passado. Gosto agora e continuarei gostando no futuro. Naquela noite, ele pareceu ouvir as palavras mais comoventes deste mundo. Após recuperar a consciência, Liu Huyan foi levada ao Tribunal Superior, por crimes de cárcere privado, lesão corporal intencional e desvio de dinheiro público, foi sentenciada à prisão perpétua. No momento em que o veredito foi lido, a mente de Liu Huyan ficou em branco, até que seus pais, de cabelos brancos, ajoelharam-se diante do juiz, suplicando repetidamente enquanto choravam amargamente. Ele finalmente arrependeu-se, derramando lágrimas de remorso. Ele possuía pais que o amavam, uma família perfeita e o amor mais sincero de Shenzhou, mas não soube dar valor
Submergiu em ilusões das quais não conseguia sair, achando que tudo estava impecável. E, quando a verdade veio à tona, não soube se arrepender, vivendo em sua própria obsessão. No fim, perdeu a pessoa que mais amava e os pais que o adoravam. No tribunal, ele implorou dolorosamente por uma oportunidade de se redimir e pagar por seus erros. Mas tudo já era tarde demais, restava-lhe apenas uma longa noite de prisão perpétua e um mundo onde Lu Xinzhou não existia mais. Após receber o tratamento, Ji Lingguan teve uma melhora, mas o longo confinamento e os espancamentos com objetos pesados fizeram com que perdesse a capacidade de andar, tornando-se paraplégico. Além de comer e beber, não conseguia cuidar nem do básico. Inicialmente, viveu na casa da irmã, mas as agressões do cunhado e o desprezo da irmã tornaram-se insuportáveis. Finalmente, em um dia, ele usou a boca para amarrar uma corda e cometeu suicídio. Ao saber do ocorrido, as pessoas apenas suspiraram. Ele tinha um futuro brilhante. Mas, por tentar subir na vida de forma ambiciosa, colheu apenas o que plantou. Ao receber a notícia da sentença, ele não sentiu grande comoção. O passado e suas confusões já não tinham relação com ele. Tudo o que passou era como um sonho, levado pelo vento. Olhando para a pessoa pequena e adorável em seus braços, ele esboçou um leve sorriso e, instintivamente, fez-lhe um carinho. Quando Shen Youxu acordou, viu Lu Xinzhou ao seu lado, parecia até um sonho. Ele se aconchegou em seus braços, agindo de forma manhosa, abraçando com força, como se temesse que ele fosse embora. Lu Xinzhou não pôde evitar dar um leve toque na testa dele. Pare de abraçar, eu não vou fugir. Shen Youxu não deu ouvidos e ficou como um gatinho. Eu esperei por você durante 20 anos inteiros. Não quero te soltar, você é o maior presente que o céu me deu. Lu Xinzhou não conseguiu conter o riso, seus olhos transbordando ternura novamente. Shen Youxu sabia que Lu Xinzhou tinha muitas lembranças amargas, então decidiram se mudar para o exterior, para onde Lu Xinzhou estava ocupado com as propriedades da família Lu e a transferência de ações. Shen Youxu foi à prisão para ver Liu Huyan uma última vez. Ele talvez nem quisesse ir, mas naquele dia, quando voltou, a mãe de Liu Huyan estava ajoelhada em frente à mansão, implorando apenas que Lu Xinzhou assinasse uma carta de perdão, para tentar reduzir a pena de Liu Huyan. Shen Youxu não queria colocar Lu Xinzhou em uma situação difícil, então disse à mãe de Liu Huyan que ele poderia ir ver Liu Huyan no lugar de Lu Xinzhou, pedindo que ela se redimisse lá dentro, talvez pudesse ter a pena perpétua reduzida para uma pena definida, e que isso trouxesse algum consolo ao resto de sua vida. Ao ver Liu Huyan, já não havia vestígio da elegância da diretora Liu. Ela estava reduzida a pele e osso. Ao ver Shen Youxu, ela disse com emoção exaltada: Você veio para zombar de mim? Os olhos de Shen Youxu mostravam apenas pena. Tudo o que você alcançou foi por sua própria culpa. Você não é digna de que eu venha zombar de você. Shen Youxu não queria vê-la persistindo no erro, apenas colocou o cachecol que trazia em suas mãos. Sua mãe pediu que eu trouxesse isto. Ela ficou ajoelhada em frente à mansão por muito tempo, apenas por sua causa, sua única filha. Reflita bem aqui na prisão sobre como você levará o resto da sua vida. A escolha é apenas sua. Liu Huyan olhou para o cachecol tricotado ponto a ponto e, finalmente, não conseguiu conter as lágrimas e começou a chorar. Shen Youxu não ficou mais, dirigiu de volta para a mansão. Lu Xinzhou já tinha resolvido tudo. E ao ver seu olhar terno, parecia exatamente como quando viu pela primeira vez, aos 5 anos de idade. Ele correu para seus braços. Shen Youxu comprou a mansão com a melhor vista e a deu de presente para Lu Xinzhou. De lá, podiam ver o mar, o nascer do sol e as luzes noturnas da cidade. Ele o acompanharia até as geleiras do Ártico. Também iria com ele às pradarias do deserto, ver o sol dourado sobre as montanhas nevadas, e juntos iriam ao misterioso Kekixili. Atravessando a zona deserta onde só existiam os dois, Shen Youxu acompanhou Lu Xinzhou a todos os lugares, vendo cada paisagem. 3 anos depois, no local do desfile de moda onde se reencontraram pela primeira vez, Lu Xinzhou colocou rosas feitas de cristal, simbolizando o amor deles que nunca murcha. Lu Xinzhou ajoelhou-se, tirou uma aliança, e colocou-a com devoção na mão de Shen Youxu. Shen Youxu, você aceita ser meu esposo? Shen Youxu correu emocionado para seus braços. Chorando de alegria, eu aceito. Eles se beijaram sob o pôr do sol, e dali em diante, nas 3 refeições diárias e nas 4 estações, os dois viveriam unidos, dia após dia.